Olá, investidor. Bem-vindo ao programa Vozes do Mercado. Eu sou Guilherme, repórter da Exame Invest. Estou aqui hoje com um convidado especial, mestre em Small Caps, CIO, gestor, cofundador da Trígono Capital, Werner Roger. Tudo bem, Werner? Guilherme, obrigado aqui pela oportunidade. Pessoal que está nos assistindo aqui, muito obrigado por nos acompanhar. Espero ajudar aqui no que for possível, né? Com certeza. Entender o que é Small Caps, né? Falar sobre investimentos. Estamos aqui. Não tem difícil, não tem pergunta proibida, né, Guilherme? Pode perguntar o que quiser. Fechou. Né? A gente está aberto para qualquer tipo de pergunta. E, Werner, assim, quem gosta de small caps, muito provavelmente já conhece o seu trabalho, o trabalho da Trígono, mas a gente fala com um público bastante amplo aqui. Se apresenta um pouquinho, fala da sua história, como que começou a Trígono, e a gente vai tocando a conversa. Bom, Guilherme, primeira coisa, eu sou um peixe fora d'água, né? Porque eu sou engenheiro agrônomo. Quando engenheiro agrônomo, vocês conhecem que é gestor, né? Que está no mercado financeiro. Então, comecei no Chase como trainee, fiquei 8 anos no Chase, depois fui para o Citibank em crédito. Então, minha formação inicial foi em crédito, mas fiz muitas operações também em fusões e aquisições, operações estruturadas, né? Mas sempre analisando a empresa. Depois fui fazer sell-side, que é sell-side, que eu trabalhei em corretora do Citibank, tá? Depois eu montei a área de crédito da Asset. A Asset é a gestora de investimentos, né, lá no Citibank. Montei a área, fiquei 9 anos como diretor responsável pela área de crédito. Tivemos 4 bilhões de dólares, que hoje seria 20 bilhões, investimentos em crédito privado. Quer dizer, estou falando aqui entre 98 e 2007, né, esse tempo que a gente ficou lá. Então, boa parte da minha vida foi em crédito. Depois, em 2007, eu fui empreender, 25 anos de vida corporativa, né? Chase, Citi, aí Legg Mason comprou a área de asset do Citi e eu fiquei debaixo da divisão da Western Asset, que é a divisão de renda fixa, né, do grupo Legg Mason, e assumi a América Latina também. Isso foi em 2005. Fiquei mais 2 anos respondendo para a Pasadena, onde a sede. No Brasil ganhou a Copa, Pasadena, Rose Bowl. Então, a Western fica baseada em Pasadena. E aí, com esses colegas do Citi, nós montamos a Victoire, Brasil Investimentos, né? O grande feito, acho que realmente mudou a nossa história, que um ano depois, 2008, nós fomos mandatados pelo Nordbank, que é o maior fundo soberano do mundo, né? O fundo soberano da Noruega, para montar uma estratégia de small caps no Brasil. Imagine. Isso no ano 2000 foi o ano da crise, né? Da crise imobiliária, né? Que teve todos aqueles problemas, né, do mercado mundial. 2 anos depois, a gente foi o primeiro da América Latina. O Nordbank não tinha nenhum gestor na América Latina. Então, a gente foi mandatado, contratado por uma carteira Small Caps. 2 anos depois, nós fomos contratados pela Endowment de Harvard. O que é Endowment? Endowment é um fundo que administra os recursos financeiros das universidades, né, como é Harvard, como todas elas. E o termo chama-se Endowment. E eles avaliaram 30 gestoras e só a Victoire, na época, que foi contratada, eu tive a honra, né, o prazer de ser o gestor contratado de Small Caps. Depois, em 2017, né, acabou meu ciclo lá de sócio na Victoire, né, por questões pessoais, e no mesmo ano, outubro de 2017, nós iniciamos a Trígono, com meu sócio, com o fundador Frederico Mesnick, que foi estagiário no Chase em 2009, desculpa, em 89, onde eu conheci, né, da mesma turma, o Ricardo Lacerda e o Jair Loureiro do BR Partners. Olha só, que turminha boa. Então, começaram juntos, né? O Ricardo Lacerda, inclusive, foi meu estagiário, trabalhava comigo, planilheiro lá, e olha só, virou banqueiro. Então, aí assim começou a Trígono, né, em outubro de 2017. E ano passado, né, acho que foi um grande marco para nós, fizemos uma parceria com a BB Asset, né, que é a maior gestora da América Latina, 1,6 trilhões. O Nordbank tem 1,6 trilhões também, só que é dólares. O BB é real, mas olha o tamanho, né? Então foi uma parceria de distribuição, né, que poderá evoluir para uma participação societária, mas por enquanto somente uma parceria de distribuição. Então hoje temos, Guilherme, 3 bilhões de reais sob gestão, né? Que para uma empresa independente, jovem, né, são 6 anos e meio, é significativo, né? E o Banco Brasil, né, o BB Asset contratou o UBS para avaliar possíveis, né, parceiros. Foram 165 gestoras que eles avaliaram e nós passamos em primeiro lugar. E deu casamento, né? Não, eu não quero parceria, né? Mas assim, era o primeiro da lista e o primeiro, né, e deu samba, né? A gente acabou fazendo a parceria e está indo muito bem, graças a Deus. Então essa é a minha história, né? Eu digo assim, eu sou gestor, mas eu sou analista, tá? Então eu sou analista gestor, porque há 42 anos eu analiso empresas para vários propósitos, realmente
tem várias premiações, mas minha formação foi em crédito, fazendo a renda variável hoje, e sou engenheiro agrônomo, por isso eu falo, eu sou peixe fora d'água. Talvez por isso que a gente faz diferente, né? Todo mundo fez GV, ou fez Poli, ou fez IPMEX, você tem a mesma linha de pensamento, né? Quando você tem um totalmente diferente, né, como foi a agronomia, Unesp, então minha formação, digamos, acadêmica é muito diferente do que a formação das principais economistas, né, ou administradores. Então, realmente, minha história é um pouquinho diferente do mercado. E tem diferença na hora de você analisar uma empresa? Assim, você olha para alguma coisa, talvez dê mais valor para algum indicador? Então, Guilherme, outra coisa que distingue a Trígono, né, acho que nós somos a única gestora aqui que usa uma metodologia, uma ferramenta, que chama-se EVA, Economic Value Added, ou valor econômico adicionado ou criado, né, que o professor Malvese aqui da GV, ele, digamos, é a pessoa, é o mestre do IVA, mas ele não chama IVA porque é a marca registrada, então VEC. Então o professor Malvese usa o VEC. Então foi uma ferramenta de gestão que foi uma consultoria que chama-se Stern Stewart, né, onde o Joe Stern, na verdade, ele foi o ex-Chase também. Ele saiu do Chase porque ele quis implementar aquilo lá no Chase, né? Que o Chase Investimentos, e não, isso aqui você tá louco. E aí ele montou a consultoria com o Bennett, que foi o sócio dele, que está vivo ainda. Então, basicamente, o que é isso, né? Só para simplificar. Para você fazer um investimento qualquer, uma indústria, qualquer negócio, te custa dinheiro, custa capital. Então, ou é teu dinheiro próprio, que é o mais caro que tem, porque assim, eu poderia investir na renda fixa, né? Selic, 13%, dá para arredondar. Só que eu tenho um risco do negócio, né? Quando invisto no meu negócio, eu poderia ter deixado o meu negócio em risco, né? Comprar um título do governo, ou tomo um risco do negócio. Então, esse é o custo do capital. Então, eu posso usar todo o meu capital, ou posso pegar dinheiro emprestado, que é muito mais barato. Por quê? Porque se eu perder, é teu dinheiro, né? E, inclusive, eu deduzo o imposto de renda. Então, se eu tomo dinheiro lá a 15%, eu tiro 1/3 do imposto de renda, então, né? Então me custa 10%, só que o meu custa 17%. Então, basicamente, é o custo do capital, que é o capital da empresa, e o capital de terceiros, que é uma debênture, né? É um financiamento bancário, um bonde. Então, isso chama-se custo do capital. E aí eu vou ponderar quanto é meu e quanto é de terceiros, né? Então, vai ter, vou dizer que o custo é 14%, a média deu 14%. Aí tem o meu negócio, bom, o que eu fiz com o meu dinheiro? Eu investi no meu negócio, na minha planta industrial, eu tenho contas a receber, eu tenho estoque, e eu tenho financiamento de graça, quem que é? Os fornecedores, né? Os fornecedores me cobram juros. Então, esse saldo do ativo imobilizado, né, que foi investido no seu negócio, contas a receber, estoque, menos fornecedores, chama-se os ativos econômicos. Aquilo que vai gerar receita, aquilo que vai gerar o teu lucro, né? Então, basicamente, é o conceito de quanto esse negócio me gera de retorno. Por exemplo, gastei 1 bilhão, tá? Então, um negócio custou 1 bilhão. E ele me deu um retorno de 16%. Então, deu lá chama-se um lucro, depois da depreciação. Depreciação é despesa, a gente considera depreciação despesa, imposto de renda, deu 160 milhões. Então, meu negócio 160 milhões, investi 1 bi. Então, o retorno foi 16%. Aquele custo do capital que eu falei que me custou 13 ou 14, é o que me custou, mas me rendeu 16. Essa diferença, esses 2%, é o que gera de valor. Isso chama-se EVA. Então, essa diferença entre um e outro é a criação de valor. Estive hoje com o professor Malvese, 90% das empresas do Brasil, ou melhor, um exemplo aqui do índice de governança corporativa, são 165 empresas, 90% das empresas não geram valor, destroem valor. O custo do capital é maior do que o retorno do capital investido. Então, o professor Malvese, ele tem todos os estudos, né? O próprio exame que vocês podem fazer uma matéria com ele explica. Então, a McKinsey chegou no mesmo número. 90% das empresas brasileiras destroem valor, inclusive negociadas em bolsa, do índice de governança corporativa, que seriam, a princípio, as melhores empresas, né? Caso americano, você vê outras, várias empresas. Então, o que a gente faz isso aqui na Trígono? Então, usa o mesmo princípio do professor Malvese, né, da Stern Stewart, calculamos se essa empresa gera valor ou não. O fato de gerar valor não significa que está barato, porque assim, ok, empresa ótima, mas assim, tá cara, né? Então, basicamente, a gente procura essa diferença das empresas que estão barato, geram valor, pagam dividendos, que é outro tripé do nosso trigo, né? O trigo é um tripé, é um triângulo, né? Então, primeiro é a forma como a gente avalia, o EVA. Segundo, paga dividendos, porque eu não dependo da bolsa subir ou não. Dividendos é dinheiro no bolso. Você vê Petrobras hoje, né? Petrobras dizendo que vai pagar menos dividendos, ela cai 10%. O que significa? Eu dou muito peso, 10% do valor da Petrobras era em cima dos dividendos. Olha só.
Por que caiu 10% hoje? Porque vai ter menos dividendos, né? E o terceiro tripé, né, o terceiro vértice, é o nosso, que a gente chama assim ESG ou ESG, né, que é questões, né, de quantas empresas respeitam a sociedade, né, o meio ambiente e a governança, que é o G. Para nós, a governança vem na frente, tá? Porque é a governança que vai determinar o S e o E. O pessoal fala E, ambiental, não sei o que, mas a governança é o principal. Então, a Trígono, a gente usa basicamente esses três elementos, né? O nosso tripé é o Trígono, que é valor, que vem aí do EVA, dividendos, que é a remuneração, quanto que eu gero de valor e quanto eu retorno para o acionista, né? E a terceira é a questão de as melhores práticas de ESG. Exemplo Vale, você está vendo a confusão ainda que não acabou, sim. Né? E tem vários casos aí realmente que a questão de governança, né, questão ambiental, Braskem, lá em Maceió, lá em cima, sabe. O problema que está acontecendo, né? Então, basicamente, essa é a forma como a Trígono faz. E eu digo assim, a gente olha, a gente não encontra nenhuma gestora, né, que faça os mesmos critérios, né, ou as práticas de investimento, né? Filosofia, chama-se filosofia. E interessante mesmo. E Werner, até, tem um outro ponto também do estilo de gestão da Trígono que eu gostaria que você comentasse. A gente vem falando junto já há uns 3 anos. Ano passado a gente se encontrou na sua gestora e tudo mais. E assim, a carteira de investimento, ela muda muito pouco, né? Assim, os nomes que estavam ali ano passado, acho que 90%, 95% é igual. Por que isso aí? Então, nós somos... termo em inglês, né? Eles chamam de boring. Boring é um cara chato, né? Um cara monótono. Você não muda, você não fica mudando, né? Não fica mudando namorada. Sim, eu tô casado há 42 anos, então eu tô lá, mesma coisa com a minha família. Então, assim, o que a gente faz, né? O nosso horizonte de investimento, ele é longo, né? A gente está olhando 2, 3 anos no mínimo, só que o mercado, Guilherme, ele olha o trimestre, né? Sai um resultado, a ação sobe 10% num dia ou cai 10% no dia seguinte, né? Depende de um trimestre. O que significa, num trimestre, a vida de uma companhia? Perpetuidade. Companhias aí, dá exemplo aqui, a Kepler tem 99 anos, né? Tupi tem 80 anos, né? A Schultz tem 60 anos, Ferbasa tem 60 anos. O que é um trimestre na vida de uma companhia? Não é nada. E o mercado se apega em um trimestre. Então, primeiro, olhar de longo prazo, olhar de dono, né? Nós temos aí participações relevantes em várias empresas, acima de 5, 10, 20% do capital, que é público. E outra coisa que a gente faz, que faz parte do nosso G, governança, nós indicamos conselheiros que não são da Trígono, problema seríssimo, conflito, o gestor está no conselho de administração. Coisa muito grave, eu não sei como que isso aí é permitido. O cara sabe estratégia, aquisição, problema tributário, quer dizer, o cara sabe tudo como gestor que eu não sei, né? Sim. Então, realmente conselheiros independentes. Então, a gente tem esse ativismo também. O prazo longo que a gente faz, né? E baixa rotatividade e concentração. Então, não adianta eu ter 40 empresas, né? O Warren Buffett até fala, quem diversifica muito, não sabe o que está fazendo. Putz, eu não sei, eu não tenho convicção, então como é que eu reduzo o meu risco? Eu diversifico, né? Então, Benjamin Graham, ele defendia a diversificação. O Keynes, que a gente estava conversando um pouquinho antes, né? Economista, ele já tinha uma visão diferente, que era concentrar, né? E assim, eu quero ter poucos ovos, mas tá aqui, eu carrego na minha cesta. Você pode ter 10 cestas, opa, aquela caiu, teve problema, então você perde uma cesta no meio do caminho. Então, assim, é uma carteira bastante concentrada, nós temos vários fundos, só que hoje, as nossas 10 principais posições da Trígono, estou falando do fundo específico, você pega todos os fundos, some tudo, essas 10 empresas representam 88% da nossa gestora, tá? Então, nós temos hoje 3 bilhões mais ou menos, 2.700 em apenas 10 empresas, com participações relevantes, com conselheiros indicados, eleitos pelos demais acionistas, assim. Outra coisa importante, o conselheiro é conselheiro da empresa, ele trabalha para a empresa, não é conselheiro da Trígono. Quando ele fala o meu conselheiro, ele não entende o conceito de boa governança. Os conselheiros, eles são remunerados pelas empresas, eles atendem a empresa para todos os acionistas. Se eu tenho um conselheiro que faz o que eu quero, aí eu chamo, é meu conselheiro. Então, é um conceito bastante equivocado, tá? Então, esse é outro princípio nosso. Então, basicamente, concentração, prazo longo, né? A questão que eu te falei, como é que a gente avalia as empresas, e outro fator, né, importante aqui, como é que a gente escolhe as empresas, né? Chama-se bottom-up. O que é bottom-up? De baixo para cima. Mas o que é o baixo?
Baixo é a última linha do balanço, do resultado, lucro líquido. Na realidade, a gente olha que não é só o lucro, obviamente, então a gente olha a partir dos resultados das empresas, que o lucro é a última linha, por isso chama de bottom, é o fundo, né? Então a gente seleciona as empresas pelas empresas e não por setor, que é o top-down. O que é top-down? Macro, né? Quanto vai crescer o PIB? Qual que é a inflação? Que é a taxa de juros, né? Esses fatores globais ou locais, que aí eu trabalhei no sell-side, no Citibank era assim, sim. 90% do mercado trabalha assim, né? Então assim, quanto vai crescer o PIB, qual os juros, né? Toda a história. Então com juros caindo, o varejo vai ser beneficiado, o setor de construção, né, imobiliário vai ser beneficiado, então você parte daquilo lá. Aí, dentro do setor de varejo, quais são as melhores empresas? Aí você vai escolher a Cearesa, Luiza ou Rena, né? Aí depois você vai procurar empresa, mas primeiro procura setor, né? E na Trígono a gente faz o contrário, eu procuro empresas que eventualmente pode estar concentradas em algum setor, como está na Trígono, mas não é porque eu escolhi o setor. As empresas estavam baratas, né? Acabou ficando em setores que o mercado não olha, não gosta, por desconhecimento. Então, basicamente, acho que isso aí a gente meio que demonstra como que a Trígono faz e a diferença. E, Guilherme, tem uma coisa muito interessante. Nós pegamos lá 12 gestores de fundos small caps, os maiores, tá? Não precisa citar os nomes, mas pega lá. Eles têm uma correlação entre eles e entre o índice small caps, sim, entre 97% e 100%, que significa todos são iguais. Então, se eu tiver 6 gestoras e elas têm uma correlação de 99%, então essa aqui rendeu 20, essa aqui rendeu 21, essa aqui rendeu 19. Quer dizer, a proximidade de resultado. E o índice small caps rendeu 20. Então é tudo igual. Você não diversifica tendo 6 gestores. A Trígono, ela pode ter rendido 40 ou menos 10, tá? Estou falando que sim, pode acontecer. Só que quando eu diversifico, né, eu estou reduzindo o meu risco, né, pela própria diversificação. Se eu tenho todos iguais, qual é a diversificação? Quando eu tenho um cara diferente, né, a diversificação, ela teoricamente reduz o risco, portanto, e com o nosso caso, ela tem um retorno superior ao mercado, então, menos risco e mais retorno, tá? E a gente tem uma correlação aí de, digamos, de 70% a 80%. Então, essa também, porque eu faço diferente, né? Então, a gente oferece essa baixa correlação com o mercado, diversificação, com uma estratégia de quem realmente quer diversificar. Uhum. Não é assim, não é, de novo, não é a quantidade de gestores que você diversifica, é como esses gestores fazem diferença. Se você tiver 5 gestores, você pode procurar, não, esse aqui eu gosto de top-down, esse aqui de bottom-up, esse aqui é quântico, né? Aí você diversifica, né? Agora, escolher todo mundo top-down, tudo igual. Né? E Werner, interessante, assim, é longo prazo na veia mesmo, né? Na veia. É como cabeça de dono mesmo. Até por isso, o que vocês acham de empresa com controlador? Vocês gostam de empresa que tem um controlador definido, assim? Sim e não. Quando você tem um bom controle, né, uma boa governança, é um fato positivo. Às vezes, quando não tem controle, na empresa, corporação, o que acontece? Eu vou te dizer o exemplo que aconteceu lá em 2006, 2007, com o setor imobiliário. Quem controla a empresa, de fato, são os executivos. O que o executivo quer? Encher o bolso dele, né? Então, o que aconteceu em 2006, 2007? Foi os IPOs do setor imobiliário. Aí essas empresas que estão hoje aí não tinham na Bolsa. Uhum. Acho que a única que tinha na Bolsa era a Gafisa. Aí veio umas 15 empresas, né? Algumas ficaram com controle. Vou dar um exemplo aqui. Cirela, Elbor, Exetec, Trisul, que tinham controles. Outras não tinham controle. Elas acabaram sendo pulverizadas. Os ex-controladores venderam na Bolsa, saíram fora, uhum, e ficou na mão do executivo. Então, o que o executivo queria fazer? Eu tenho stock option, eu tenho que valorizar rapidamente na minha empresa. O que eles fizeram? Na época, o sell-side avaliava o setor imobiliário por VGV. O que é VGV? Eu tenho lá terrenos que valem 100 milhões, eu vou incorporar, esse terreno vai virar 1 bilhão. E o mercado sell-side avaliava pelo VGV. A empresa vale 2 vezes o VGV, 1 vez o VGV. Então, quanto mais ele crescia terreno, o que é terreno? Chama-se land bank. Eu tenho 1 bilhão de land bank, eu vou fazer 10 bi. Pô, essa empresa vale 10 bi. Então, o que eles faziam? Executivos compravam o terreno. Com o quê? Com dinheiro no mercado. Ia lá, tomava debênture, ou emitia mais ações. Depois de um tempo que eles fizeram, tchau, botaram no bolso, ficou a dívida. PDG, o que aconteceu com a PDG? A PDG era a maior empresa do setor. PDG. Quebrou. Rossi,
né, foi para o espaço. A Gafisa está aí pedalando até hoje. Então, várias empresas que não tinham controle definido, ou desapareceram, ou estão aí pedalando até hoje. Elbor, Zetec, Cirela, né, MRV que tem dono, estão aí, continuou, né? Uhum. Então, assim, uma boa gestão, porque esse cara não é aventureiro, é o negócio dele. Sem controle definido, né, quem que manda na empresa? Eu digo, os executivos, né? Então, eles têm a sua agenda própria. Então, a questão de você ter um bom conselho de administração, justamente, peraí, você é executivo, mas você está subordinado aos conselhos, e os conselhos estão subordinados aos acionistas minoritários. Mas, Guilherme, isso acontece, os minoritários não votam, não têm interesse, ninguém vai para a Assembleia. Então, deixam na mão e acaba os próprios diretores, eles montam um conselho, né, eles acabam fazendo uma chapa, que são tudo meio ligado, conselho e diretoria, digamos assim, alinhadas, né, com os interesses deles, e aí realmente o minoritário está com grande perigo, digo assim. Então, a governança é muito importante, empresas sem controle definido. Eu vou te dar um exemplo, a Kepler Weber. Kepler, ela hoje é uma corporation, né, uma empresa... O que é corporation? Empresa que não tem controle definido, que você até perguntou. Então, um fato público, né, que está aí divulgado pela Bolsa, a Trigon tem mais de 20% do capital da Kepler, né? A Tarpon está com menos 4,5%, ela tinha 30%, né? Isso também foi anunciado, né? E a família Heller tem em torno de 11%. Então, não tem nenhum controle. Só que ela tem uma excelente governança, né? Conselheiros que foram indicados pelos minoritários, né? Nós, por exemplo, governança excelente, empresa muito bem administrada. Então, é uma corporation de qualidade muito bem administrada, gerando caixa, pagando dividendos, né? E você tem uns exemplos das corporations que desapareceram aí no mercado, né? Então, eu digo assim, PDG e Ross são grandes exemplos, né? Que pelo menos que tiver corporations que ficaram lá praticamente sem dono, né? Assim, então, acho que essa diferença, né? A própria Vale está em discussão, ela é uma corporation, né? Tem um controlador? Não tem. Agora está a questão, né, de quem vai ser o presidente, né, como se compõe lá o conselho. Petrobras, né, ela tem controle definido, né, mas aí os minoritários votaram a favor dos dividendos e, estranhamente, né, o controlador votou contra os dividendos. Olha só, não votou não, né? Ainda não teve assembleia, né? Aparentemente é uma decisão, né, que vai ser revista, mas quando você tem conflito entre minoritários e os controladores, né, talvez não seja o melhor lugar para você estar, mesmo uma empresa com controle definido, né? Então, você tem que ver qual é o alinhamento. Os minoritários estão alinhados com os controladores, né? Então, gerar valor, pagar dividendos, né? Então, assim, caso a caso, Guilherme. Assim, corporations com problemas, né? Corporations sem problemas e mesma coisa, controle definido com e sem problema, né? Mas a gente não pode generalizar, mas tem que olhar caso a caso. Uhum. E Werner, ainda voltando sobre a questão da concentração, né? Você até comentou que, de certa forma, é concentrado em setor Tupi, Schultz, Tupi, Schultz e Kepler Weber, né? São as principais posições. E Metalrev também, né? Indústria, né? Basicamente. Indústria, né? Olha só, hoje a indústria representa mais ou menos 26% do PIB. No plano real, 86, né? Muitos talvez não tinham nem nascido, né? Público jovem, hein? Era quase 50% do PIB. Então, plano cruzado, lá 86. Então, desde o plano cruzado, as várias políticas econômicas que para tentar controlar a inflação, que era um problema sério do Brasil, ainda, né? Tá ali, é muito importante. Usaram os juros, né? Como uma forma de você tentar controlar a inflação. O Brasil sempre com juros muito elevados. Então, os juros, ele contraria investimentos na indústria. Então, o Brasil deixou de ser um país industrial. Nós viramos hoje, eu digo assim, uma colônia da China. Né? Antigamente, a gente exportava o quê? Madeira, ouro, né? Açúcar, lá para Portugal. Hoje, o que a gente exporta é minério de ferro, né? Soja, carne, proteína, celulose, quer dizer, materiais básicos. A gente exportava carro para os Estados Unidos. Tinha um Voyager lá que é dos Estados Unidos. A gente exportava carro para o Oriente Médio, né? Tinha um Passat Iraque, que era um Passat com um ar-condicionado legal. Então, o Brasil já foi um país exportador de carro, inclusive para os Estados Unidos. Hoje a gente exporta, eu brinco assim, banana, né? Nem exporta banana, mas a gente virou um país de commodities, porque a indústria ela foi muito penalizada com juros. Eu falei, o custo do capital? Sim. Pô, o cara faz a conta, não. Me custa tanto, meu retorno é X, né? Mas o meu investimento é Y, e a conta não fecha.
Então, agora com a política, e por isso que está largado. Por que está com o pé ali embaixo? Por que a Trilho não compra, né? Mas são boas empresas, né? Mas o mercado não gosta de indústria, a indústria não cresce, e são meias verdades, na realidade não é nem verdade, isso aqui realmente é lenda, não é mito. Então, agora com a política de industrialização do Brasil, né? Reindustrialização, por exemplo, através da depreciação acelerada, né? Você reduz o custo do teu capital, né? E você pode agora incentivar a industrialização. Veja só, anunciaram agora investimento na indústria automobilística, estamos chegando já a 100 bilhões nos próximos 5 anos, 6 anos, né? 100 bilhões só na indústria automobilística, né? E vai vir muito mais coisa. Então, para entender, Guilherme, mas o que é depreciação acelerada, né? O que isso aqui ajuda? Como é que você ajuda a indústria? Hoje, digamos, você faz um investimento de 100 milhões. Comprei uma máquina, né? Uma máquina industrial, gastei 100 milhões. Então, em termos de balanço, né, ou mesmo de imposto de renda, eu posso depreciar durante 20 anos. O que significa depreciação? Eu jogo uma despesa, né, depreciação, todo ano, uma despesa contábil de 5 milhões. Meu imposto de renda é 33%. Então, eu vou economizar 1,7 milhões por ano, porque eu gastei 100, tá? Logicamente, meu lucro aumentou, meu fluxo de caixa aumentou, por conta da depreciação. Agora, o governo está falando o seguinte, não, você vai poder depreciar em 2 anos. Então, significa que eu investi 100 milhões, aquele primeiro ano eu jogo uma despesa contábil que não é do resultado do acionista, não. Não é que vai impactar o lucro líquido, não. Uhum. Para o imposto de renda, eu deduzi 50 milhões do meu imposto, ou melhor, do meu lucro. 33% significa que eu vou deduzir 17 milhões, eu vou reduzir meu imposto de renda em 17 milhões. Então, o meu retorno melhorou porque eu tenho 17 milhões a menos de despesa, né? O meu caixa vai ser 17 milhões anos melhor, 16 milhões melhor, nos próximos 2 anos. Então, imagina, olha a economia que eu fiz. 34 milhões de imposto de renda, né? Um investimento que eu fiz de 100 milhões. Então, o meu retorno é muito mais rápido, porque eu paguei menos imposto de renda. Então, essa é uma forma de você estimular os investimentos na indústria, né? Só que o governo ele vai escolher os setores, né? Você investiu em máquina, mas você trouxe a máquina da China, né? O que você trouxe de bem para o país? Então, eles vão agora... Isso aí ainda não foi, digamos, totalmente publicado, né? Como é que vai ser os setores, a forma como vai ser feita. Então, não. Quem compra bens de capital aqui do Brasil. Vou dar um exemplo aqui, Home. A Home faz máquinas industriais, ferramenta, né? Máquina-ferramenta, que é local. Vou comprar uma máquina da Home em vez de comprar uma máquina da Coreia ou da China. Uhum. Né? Porque da China eu não tenho benefício fiscal. Da Home eu tenho. Então, vou comprar um produto que é feito localmente no Brasil. Né? Aí você vai estimular a indústria de bens de capital. Então, hoje, a Trigano está muito, digamos, investida no setor industrial, né? E o setor também ligado ao agronegócio, aos combustíveis limpos, né? E a gente até brincou aqui, acho que o ministro Alckmin, o vice-presidente Alckmin, ele é a nossa resenha, que a gente vem defendendo isso aqui há muito tempo, né? Então, na realidade, não é que ele leu, na realidade, o governo encontrou o caminho correto, e o caminho que a gente estava olhando já há algum tempo. Falou, uma hora eles vão ter que perceber isso aqui, tem que renovar frota velha de caminhão, causa acidente, gasta combustível, né? Polui. Então, você vai ter que ter um caminhão moderno, né? Eficiente, que gasta menos combustível, ou que use o biometano, usa lá o etanol, né? O governo está tributando o carro elétrico. Então, se você comprar uma Porsche, uma BMW, uma Mercedes, de 700 mil, 1 milhão, sem imposto. Aí você comprava aqui o nosso carro mais barato, popular, né? De 80 mil, com imposto. Qual que é a lógica? Aquele cara que está comprando uma Porsche, né, de 1 milhão e não paga imposto. E aquela pessoa que está comprando um carro de 80 mil reais vai pagar 4 anos, né, sacrificado, vai pagar imposto em cima. Agora a gente vai ter uma tributação dos veículos elétricos, né, e eventualmente incentivos aos veículos locais, que eventualmente os etanol, os híbridos, né, etanol. Então o governo agora realmente está... E a gente está investindo nisso, Guilherme, exatamente nesse setor, né. Então a indústria, acho que vai ter agora um momento de ciclo de investimentos positivo, eventualmente com produtos locais, né? Vai usar aço local, vai usar, né, produtos plásticos, sei lá, várias matérias-primas que a gente faz no Brasil em vez de trazer da China. Então, deixamos de importar um pouco menos, né, da China, e aquele aço que eventualmente está exportando, vai usar para fazer coisas, por exemplo, um carro localmente. Então, estamos felizes aí com essas medidas do governo. E qual que é o potencial que isso tem para
para o setor, assim, algo transformacional e para a ação, assim, a gente deve ver um ciclo positivo Então, para as empresas do setor então também? o ciclo acho que é bastante positivo, né? Porque quando a indústria investe, né, ela moderniza, por exemplo, eu vou fazer agora a Toyota. Vou dar um exemplo da Toyota. 44% da produção atual da Toyota no Brasil, ela está sendo exportada. Imagine. Por quê? Porque ela está fazendo híbridos, né? Ou flex, né? Ou etanol. Então você tem um produto assim competitivo, né? De qualidade, onde eu começo a exportar para outros países. Então, estou gerando produção que se eu não tivesse um veículo atualizado tecnologicamente, né? Eu não estaria exportando. Sim. Então vai gerar. Aí a Toyota falou, vou agora investir 11 bilhões, né? Vou contratar 2 mil pessoas, né? Isso é direto. Agora, se ela está investindo um novo modelo, ela está comprando autopeça, está comprando, né, matérias-primas de empresas que também vão ter que É uma contratar. cadeia, né? Quer dizer, então o efeito ele se propaga, né? É como uma onda, né? Você está olhando a Toyota, mas tem várias empresas. E aí aquele cara que de repente faz autopeça, é um componente, ele contrata de um terceiro, e esse terceiro de um terceiro, né? Você vai lá, então a cadeia industrial, ela tem um ciclo, né? Uma cadeia de produção, ela é muito longa, né? Aí eu volto no outro problema do Brasil, que era a questão do tributo, né? Então, a forma como essa tributação era feita, né, eu vou estar encadeando custos tributários, né? Até chegar na ponta, né? Então, eu acumulo impostos, quando eu vou exportar, puta, eu não tenho como Não tá exportar, né? competitivo. E outra coisa, quando você exporta, né? Eu acumulei lá, digamos que meu produto custa 100 mil reais, estou exportando lá por 20 mil dólares, 100 mil reais. Só que ele contém 20 mil reais de imposto, né? Foi acumulando ICMS, IPIs, COFINS. Quando exporto, eu estou exportando imposto. Havia um programa que eu espero que volte, chama-se Reintegra. O que é o Reintegra? A mídia, né, o pessoal que realmente não conhece, mesmo alguns economistas, né? Não, isso é subsídio. O que ela integra? A empresa exportava esses 100 mil reais, né? 3% daquela receita eu poderia compensar com o imposto a pagar. Então, assim, eu tenho um direito de recuperar 3 mil reais, né, que era 3% apenas, e tenho que pagar 10 mil de imposto de renda. Portanto, só vou pagar 7 mil. É uma forma de você compensar a exportação de tributos que quando eu vendo aqui no Brasil, né, eu tenho que compensar, porque eu comprei matéria-prima, paguei imposto. Eu vendi, paguei imposto. Então, eu compenso, né, você vai pagando imposto sobre o que você adicionou de valor. Uhum. Agora, como é que é perverso? Quanto mais adicionando de valor, né, eu vou acumulando muito imposto. Quanto mais longa a cadeia, e a reforma tributária, justamente, ela vai reduzir a carga tributária da indústria, que é outro ponto positivo, e vai onerar, tributar o setor de serviços, né? O serviço paga muito imposto. O que é serviço? Telecom, eletricidade, internet, quer dizer, tudo que é educação, né, que é outra crítica aí. Então, serviço, você não está produzindo, digamos, um bem industrial, ou, né, um produto, ou grãos, né? Então, o serviço realmente basicamente o que as pessoas, né, produzem, né? Ou mesmo, no caso aí, telecomunicações, né? Cadê o fio? Né? A eletricidade, cadê a eletricidade? Você não está vendo, né? Então, ela entra também em serviços. Então, você vai ter uma discussão, né? Oneração de serviços e a desoneração da indústria. Quer dizer, logicamente, o governo pretende arrecadar mais, né? Portanto, a gente vai pagar hoje um IVA, né? Que a gente chama mais ou menos 27%, né? O governo fala que é 25%. E é caro, tá? Você vai nos Estados Unidos, você compra lá um produto qualquer, né? Sai lá na tua nota, assim, 100, mas eu paguei 108, né? Você olha, porque já adiciona, né? Na hora que você vai pagar, ele já adiciona imposto, mas é 8%. Você já sabe, eu paguei 108, né? E o Brasil, a gente não tem essa transparência. A gente paga 33% na energia elétrica, né? Tá ali, hoje a conta, você paga, né? Não sei se está correto isso aqui, pagar imposto sobre energia elétrica, Sim. um bem essencial. Então, a reforma tributária vai ajudar a indústria também. Legal. Werner, até pegando esse contexto, né, uma reforma tributária, incentivo à indústria, a gente teve o PIB, acho que semana passada, né, acima do esperado. Né? O Brasil está no caminho certo, assim? Olha, eu acho que sim, né? Eu acho que reindustrialização, né, o combustível do futuro, combustível verde, né, são medidas que vão também atingir a indústria automobilística, né, o Brasil tem vocação, essas medidas acho que estão sendo corretas. Reforma tributária tem muita discussão, né? É difícil dizer, porque ainda até se implementar, até você ver o
os resultados, é uma coisa que, sim, o princípio é correto. Talvez o valor, né, talvez seja o excesso, porque teve que combinar com os estados, né, com os municípios, a questão tributária dos próprios estados. Você tinha um ICMS que é estadual, né? Então, aí tem que fazer muita concessão, né, então essa perda que os estados teriam, você teria que compensar de alguma forma, então você teve que onerar, né, os demais, digamos, contribuintes para poder compensar os... Então, ao invés do estado reduzir as despesas, né, os custos, né, seria uma forma de ter uma gestão mais eficiente, não, a gente aumenta imposto, né, sempre. A gente viu o Brasil, vou dar um exemplo do Fundo Soberano da Noruega, né. A Noruega hoje, ela produz 3 milhões de barris de petróleo, igual a Petrobras, né, com esse recurso do petróleo, né, ela investiu num fundo que começou a investir em empresas, né, e hoje acho que 5 vezes o PIB da Noruega, 1,6 trilhões de dólares, né, e nós aqui pegamos os nossos royalties do petróleo, nos impostos, cadê o dinheiro? Né? Vários municípios, né, como lá do Rio de Janeiro, né, o Brasil todo acaba recebendo alguma coisa. Né? Você olha a folha de pagamento desses municípios, explodiu. Né? Quer dizer, aí você olha qual foi o benefício. Macaé, que está uma penúria lá na cidade de Macaé, ali no Rio de Janeiro, todas aquelas campos, né, que né, produz petróleo, teve muito, mas você não vê o benefício para a sociedade, né? Então você acaba aumentando o funcionalismo, acaba desperdiçando. São Paulo também, Ilhabela. Ilhabela, ela tem uma boa arrecadação, porque ela é um município, né, grande, né, pouca gente, mas cadê os benefícios, né, muita corrupção, então o dinheiro é mal empregado, né? Então esse é o problema do Brasil. E aí, né, o fundo de Abu Dhabi, fundo de Dubai, esses fundos soberanos Kuwait, né, eles investiram bem né, a arrecadação do petróleo, e o Brasil não. Até a gente fez, acho que foi com o governo Dilma, né, acho que estava o Manteiga, eles criaram esse fundo soberano também do petróleo, né, que haveria de investir o ciclo do petróleo, e já assumiu, acabou não indo para frente, né. Então a gente tem que investir corretamente, né, o que a gente tem de bom com o petróleo, né, o Brasil vai aumentar a produção de petróleo, mas infelizmente, para onde vai imposto? Ninguém sabe, né? E até essa questão, né, da Petrobras resolvendo reter esse lucro remanescente, aí todo mundo achando que ia ser dividendos extraordinários, não veio, né? E ficou aí 43 bilhões para haver o que ser feito ainda. Então, a lógica, né? Do ponto de vista empresarial, eu acho que até faz sentido, né? Ela tem aqui muito investimento agora, faixa equatorial, né, na região da Amazônia, o pré-sal, ela tem que fazer vários investimentos, talvez alguma coisa em refinaria, comprar a refinaria de volta, trazer de volta. Então, sob o ponto de vista empresarial, talvez seja correto. Aí, Guilherme, entre o EVA, a Petrobras, ela implementou o EVA, ela teve 2 planos de investimentos que foram baseados no EVA. Então, o João Cox, que era um dos conselheiros, ele foi meu professor na Fundação Dom Cabral, que eu fiz um curso lá de governança. Os 3 primeiros dias era só sobre EVA. Falou, nenhum conselheiro pode ser conselheiro se você não entender o conceito do EVA. Como é que, como conselheiro, eu vou aprovar um plano de investimentos que os executivos me trazem se eu não sei quantificar, avaliar a qualidade daquele investimento? Então, a Petrobras, através de uma consultoria, que no caso foi a Stern Stewart, né, que foi na época, mais o João Cox, que era conselheiro, né, que estava na Petrobras, acho que trouxe o conceito, ela fez o plano estratégico de investimento através do IVA. Olha, eu vou investir no que dá retorno, né? Eu não sei hoje como está sendo feito esse plano. Então, de repente, olha, faz mais sentido eu investir esse capital que eu tenho disponível, né, do que distribuir dividendos, né? Dividendos vai embora, né? Acabou. Agora, o que o Prats está falando hoje, que essa reserva de dividendos vai ser guardada para dividendos. Aí eu já não entendo, né? Pois é. Bom, se não é para investimento, então por que você não distribui hoje? O Haddad está lá, pelo amor de Deus. Daqui eu tenho que pagar a dívida, eu estou pagando juros, né? Eu tenho que reduzir o déficit. Pois é o então, dividendo, assim, né? então essa lógica, eu não entendo. Você falou, não, essa reserva aqui, ela pode ser também para capital, pode investimento, ok. Né? Vou gerar investimentos, vou gerar mais imposto, mais produção, etc. Agora, eu vou reter essa reserva aqui para investimento. Para distribuir depois. Aí eu já não entendo essa lógica, né? Mas aí, e se não distribuir depois? Vai distribuir quando? Enquanto isso, o Petrobras vai perdendo valor, né? Perdeu, quanto que hoje perdeu lá? Estava 63, 50 bilhões, 60, né? Quanto ela valia? Hoje perdeu, sei lá, 50 bilhões de valor, né? Em poucas horas, né? Num dia. Então, assim, de novo, governança, né? Você tem que explicar, ser transparente,
E do outro lado, o governo precisa dos dividendos, né? Eu aí já não entendo qual foi a lógica da Petrobras. Pois é. Ruim para o fiscal, ruim para a Petrobras, de certa forma, Culpa ruim para o acionista, Brasil, para culpa os acionista, gestores que culpa todo estão... mundo. Culpa a governança, né? Mas é bom para uma posição do senhor, né? PetroRecôncavo. Não, Guilherme, é bom, sabe por quê? Os nossos fundos que tem o Bovespa, né, como benchmark, como índice de referência, e também o IDIV, né, nós temos o fundo de dividendos, que é o Delfos, né, eles entram no índice. Quando a Petrobras cai 10%, e eu não tenho Petrobras, então meu índice, quer dizer, está lá 13 Bovespa, né? Sim. Ela cai 10%, então o Bovespa está perdendo 1,3% hoje por conta de Petrobras. O IDIV tem 4,5% de Petrobras, está perdendo lá 0,5%, né, por conta do... Sim. Então, assim, o meu fundo está ganhando em relação à Petrobras, porque eu não tenho Petrobras. Então, eu estou short, digamos assim, em Petrobras, sim. E quem tem esses gestores passivos, né, eu tenho Petrobras porque tem que ter. Sim. Eles estão perdendo aí, né, passivamente, porque... Mas tem que ter, porque ele não quer diferir muito do índice, né? E parte que estava no petróleo, o pessoal então, migrando para as outras... PetroRio subindo, júniors, né? A Recôncavo subindo, né? As outras subindo, né? A Júniors. Então, assim, porque eu quero estar em Petrobras, né? Desculpa, eu quero estar em petróleo, mas não quero estar mais em Petrobras. Então, bom, eu vou de Petrobras e vou comprar as Júniors, né? Ou senão vai comprar Vale, vai comprar Itaú, vai comprar as empresas líquidas, né? Acho que hoje está acontecendo isso, né? Logicamente. Mas, assim, a conta é meio zero, né? Porque, assim, alguém comprou, alguém vendeu. Então, se eu estou comprando o PetroRecôncavo, ou 3Rs, ou Enalta, alguém está vendendo. Então, assim... Esse que está vendendo fez o que com o dinheiro? Então, o cara que vendeu, digamos, eu vendi Petrobras para comprar Itaú, certo? Então, alguém vendeu Itaú. O que ele fez com o dinheiro Itaú? Será que eu comprei Petrobras? Se eu comprei Petrobras é porque não é barato, né? Ou se não vendi Itaú, eu comprei small caps, né? Comprei outras coisas, né? Então, no fim, existe um equilíbrio, né? Vai equilibrando, porque assim, é sempre conta zero. Se alguém comprou, alguém vendeu, né? Só que alguém comprou 10% mais barato, né? E alguém vendeu 10% mais caro. Mas assim, é questão de valor, mas assim, as mesmas ações, elas simplesmente trocaram de mãos. Sensacional. E me conta um pouquinho dessa tese também, não deve ser por conta disso, né? Assim, um bottom-up, um pouquinho da tese da PetroRecôncavo. Então, a PetroRecôncavo, né, era uma empresa muito bem administrada, né, gerida, tá lá na região, eram campos maduros da Petrobras, até a gente conversou com eles lá atrás da PetroRecôncavo. Assim, Petrobras investe lá 500 milhões num pré-sal, um projeto qualquer. Logicamente, passa por conselho, tem que aprovar o investimento. Então, a PetroRecôncavo, ou a Petrobras, ela tinha um campo lá no Recôncavo Baiano, né? Uma válvula num campo de produção, estourou a válvula. Custa R$3.000 essa válvula, né? Parou a produção. Mas eu não tenho dinheiro, eu tenho que pedir para alguém autorizar a comprar uma válvula. Tem que fazer licitação, né? Você vai comprar a válvula R$3.000, mas se custar 10 mil ou 1.000, quem disse que custa 3 mil? Então, você tem um processo, digamos, de aprovação, de licitação. Bom, comprei a válvula, só que meu campo parou um mês de produzir, né? E a Petrobras, acha que vai estar investindo em campos maduros? Pô, é muita gente, são muitos campos, dá muito trabalho do que focar nos campos, né, no pré-sal. Então, assim, no caso, a Petrobras abandonou basicamente esses campos maduros, porque para ela é muito pequeno. Agora, para quem é focado, para quem conhece, o que aconteceu? Fizeram o leilão, esse campo tem 30 mil barris de reserva, né? Então foram lá o pessoal que faz a consultoria, né, que levanta, realmente as reservas geológicas, tal, tem 30 mil barris de petróleo aqui, né? E a Petrobras, 30 mil barris de petróleo custa 10 milhões, vamos chutar um valor, 10 milhões. Alguém olha, né, petróleo compra 10 milhões, mas assim, está muito mal administrado, está muito mal gerido. Ok, eu pago isso aqui. Só que quando começa a investir nesse campo, né, você começa a ter uma série de procedimentos, né, aí questão de setor mesmo, esse 10 mil, 20 mil barris, ele dobra. Porque o que significa o petróleo? Quando eu falo, o Brasil tem hoje reserva de 10 bilhões de barris, depende, não é que existe 10 milhões de barris, ou bilhões de barris. Significa que a um preço de $80, eu consigo extrair comercialmente, eu consigo fazer lucro. Se o petróleo ir para $200, esses 10 viram 20 bi. E se cair para $40, esses 10 viram 4. Então não é a quantidade de petróleo que existe, é a quantidade de petróleo que eu consigo extrair comercialmente. Então com
quanto a PetroRecôncavo, ela compra o campo lá, né? E ela dobra o volume comercializável, né, extraível de uma forma econômica, ela ganha dinheiro com isso, né? Então, para a Petrobras não tinha valor. Agora, o mesmo campo, tudo igual. Simplesmente você investir naquele campo, eu vou trocar aqui a sonda, vou trocar o procedimento, vou injetar gás de uma forma mais eficiente, eu gero valor. Isso que ela está fazendo, né? E muito bem feito. Então, agora tem a questão da 3R, né, que eles estão... Então, a 3R também está na região próxima, ela tem... instalações, né, de processamento de gás e petróleo, e a PetroRecôncavo tem que alugar, ela não tem. Então, quando você junta as duas empresas, né, você tem muitas sinergias, porque uma tem sobrando, a outra tem faltando, eu tenho que alugar. Então, junta as duas coisas. Outra coisa, PetroRecôncavo contou pra gente. Eu vendia gás, né, eu era obrigado a vender gás por um valor X, contrato X. Na hora que eu fiquei privada, né, eu consegui negociar esse gás a um valor o dobro do preço que eu tinha anteriormente, né? Outra coisa, ela vendia o petróleo lá para aquela refinaria de Mataripe, né, que é da Mubadala, né? Antes, né, aquele mesmo petróleo, a Petrobras vendia com valor 20% abaixo, chutando números, né? Eu não guardo de cabeça, assim, abaixo do valor do petróleo Brent, por exemplo, 20% de desconto. Só que esse petróleo da PetroRecôncavo, ela tem uma quantidade, né, ela tem uma qualificação que é muito boa para fazer óleo lubrificante, né? Então, na verdade, o valor desse petróleo é melhor do que o petróleo para combustível, né? Então, agora a Mubadala, puxa vida, tem um petróleo bom, eu vou investir em lubrificantes, né? Ela fez, e eu posso pagar mais caro por esse petróleo, e aconteceu. Então, estou renegociando preços, né? Algo que eu vendia com desconto, agora eu vendo com prêmio, né? Eu vendia o gás por preço 2, agora eu vendo por 4. Né? Por quê? Particular, o cara está olhando, está negociando, né? Então, assim, a questão de privatização não é só porque é privada ou estatal, porque às vezes a lógica do estatal, você não tem gente, você não tem processo, né? Você tem as licitações, é tudo amarrado. Então, quando o privado, né, você vai ser o mais eficiente possível, você vai comprar o mais barato possível, não tem corrupção, né? Então, isso gera valor. Isso que a PetroRecôncavo está fazendo. Isso as outras júniores estão fazendo. Né? PetroRio, a Enalta, que já era privada, mas mudou a direção. Eu acho que agora, se de fato acontecer essa fusão, né, vai ser muito positivo para as duas empresas. Né? Então, nós esperamos que de fato aconteça. Sensacional. E Werner, até antes de começar aqui a conversa em on, a gente estava falando da EMAI, né, que estava para ser privatizada. Queria entender um pouquinho como que você encontrou ela, assim, acho que poucas pessoas conhecem a empresa. Eu mesmo conhecia, mas não sabia que estava listado. Fui olhar ali nas empresas investidas, né, pela Trigo, não encontrei ela, e enfim, tem um case super legal. Conta um pouquinho pra gente. Então, Guilherme, mas tem um fato bem curioso, porque quando nós contratamos nossos 2 primeiros analistas, né, processo de seleção, a gente recebeu lá 100 currículos no LinkedIn, né, muita gente, e a Trigo não era pequenininha, né, talvez eu conhecesse o Werner, mas ninguém conhecia a Trigo, mas a gente recebeu muito currículo, né, e eu falei, puxa vida, a gente fez, né, o processo de seleção, logicamente olhamos o currículo, entrevistamos as pessoas, aí chegamos lá, tinha 5 finalistas, né, que chama shortlist. Começamos com 100, fomos para 10 e aí ficamos com 5, né? Aí eu fiz uma prova, assim, ó, você está aqui na sala, tem computador, né? Você conhece a empresa CMAI? Não, né? Foram honestos, não conheço. Então, você tem 2 horas agora para analisar a EMAI, dizer se compra ou não e se comprar, qual o valor. Essa foi uma provinha, porque eu sabia que ninguém conhecia mais. Ele podia pesquisar, podia entrar na internet, olhar, pegar balanço, né, fazer o que... Tinha 2 horas, se viram nas 2 horas aí. Então, EMAI, né, então era uma empresa desconhecida ainda hoje, né, que é a companhia mais antiga de eletricidade do Brasil, que era a antiga Light Power Company, do bonde. Nós tínhamos o bonde aqui da Grupo Brascan, canadense, que veio em 1800 final da década do século XIX, né, ainda, e trouxe a eletrificação no estado de São Paulo, né, Rio de Janeiro, Light também era desse grupo, e ela foi sendo fatiada ao longo dos tempos, né, então a EMAI virou Eletropaulo, que agora é Enel, né, ela virou Light lá do Rio, ela virou CESP, depois virou, tinha lá a Paranapanema, a Duke, a Auren, né, que o Tietê ele foi sendo dividido. Tudo isso aqui era EMAI. Então, a EMAI foi o último que sobrou. Então, ela era o
o Médio Tietê, em São Paulo, nós temos o Médio Tietê, ficaram algumas hidrelétricas. A hidrelétrica de Rebordem, que é, assim, é de 1922, se não me engano, é centenária, talvez seja a hidrelétrica mais eficiente do mundo. Uma obra de engenharia fantástica, 1.000 megawatts, né, pegando água da represa de Guarapiranga e Billings, que em São Paulo é o que alimenta hoje a Sabesp, mas era a EMAI que fez. Rio Pinheiros, ela que fez o Rio Pinheiros, porque era água do Tietê, que era um canal, Rio Pinheiros, que bombia água lá para a EMAI, né, EMAI fica lá em região de Cubatão. Então, se tem uma queda d'água de 800 metros, então uma usina super eficiente. Isso era EMAI, né? Então, no fim, só ficou... São 3 pequenas usinas. Em Rebordem está gerando 10% da capacidade apenas, 1.000 megawatts, está gerando 100, porque não tem água, porque a gente está consumindo água da EMAI. Essa água seria da EMAI. E uma hidrelétrica, uma termoelétrica, que chama-se Piratininga, que está arrendada para a Petrobras até 2025. Como é que eu achei? A gente tem um sistema, né, chama-se garimpagem, né, ou screen, né, que eu procuro, é o tal do Green que ele faz, que ele procura lá. Então, assim, que a gente está conversando sobre velho. Pô, essa empresa está 30% do patrimonial. Patrimônio é valor contábil e ela vale 1 bi, só que o balanço é 3 bi, o patrimônio. Então está descontado 30%. Não tem dívida, né? Paga dividendos. Então a gente entra no processo de busca de empresa e eu encontrei mais desse jeito. Poxa, por que isso aí mais está tão barato, né? Eu também não tinha olhado com detalhe. Aí comecei a ver a história dela, o que ela fazia, dividendos, não tinha dívida. E existe um grande projeto, chama-se Gazem, né, EMAI, que ela tinha 2 térmicas, uma óleo combustível e uma diesel, que foram desativadas. Por quê? Porque é muito caro, né, você comprar diesel. Só que ela tinha uma licença ambiental de gerar tantas toneladas de CO2, né, porque a termoelétrica ela gera CO2. Então, bom, se eu usar ao invés de óleo ou de diesel, eu gerar gás, quanto que eu posso produzir? Eu tenho licença, né? Não uso porque ambientalmente e a questão também de economicamente não é viável. 2.000 gigawatts. Imagine, a Eneva, acho que gera 2,5, né? Que é gás também. Aonde? Aqui em São Paulo, com tudo. Não precisa de transmissão, subestação, tudo aqui do lado, aqui em São Paulo, perto lá de Interlagos, Automóvel Interlagos. Então, ela contratou a Siemens, que fez um projeto, né, que é o mais moderno do mundo, que já você tem as melhores, digamos, técnicas de usar o gás, né, poluir menos. Então, existe um projeto enorme que chama-se Gazem, né? Pô, quanto vale esse negócio aqui? Vale bilhões, né? Por que o Gazem não foi para frente? Porque veio a pandemia. O que aconteceu? Você tinha leilões de novas usinas térmicas, que por conta da pandemia, né, caiu o consumo de energia, esses leilões não aconteceram, né? E essa Gazem não saiu do papel, tá lá, mas tem um projeto, né? Então quem comprar, agora a EMAI vai ser privatizada, né? A gente já sabia, bom, ela vai ser privatizada em algum momento, agora vai ser de fato. Então quem comprar a EMAI está olhando no Gazem. Entrou agora quem? A EDF, que é a Companhia Elétrica da França, entrou a CPFL, entrou outro grupo chinês, entraram vários grupos que talvez não estejam nem olhando essas coisinhas pequenas da EMAI, estejam olhando o Gazem. Você pode trazer gás da Bolívia, né, porque a Argentina deixou de comprar gás da Bolívia, está sobrando gás da Bolívia. Você pode trazer gás, por exemplo, lá da Vaca Muerta, que é uma grande bacia de xisto, né, de cheio gás da Argentina, que você pode trazer aqui para o Brasil, usar esse gás. Então tem muito valor lá. Então, agora a gente não sabe qual é o seu valor. Só que a gente viu isso lá atrás, né? E a EMAI pagou muito dividendos, porque ela não tem dívida nenhuma, né? É só, chama-se a famosa vaca leiteira, né? Ela gera caixa, não tem grandes investimentos para fazer. Essa usina termoelétrica que está arrendada para a Petrobras é 500 megawatts. Vai construir 500 megawatts aqui em São Paulo. Quanto custa? Uns 3 bi. Custa mais vale 2,5 bi. Só essa Piratininga, IGPM mais 9,2%. IGPM explodiu, IGPM mais 9,2% que reajusta o contrato, né? Acaba 2025. Então ela recebia lá 120 milhões de arrendamento da usina. Petrobras entrava no caixa e pagava dividendos, né? Daí surgiu a história da EMAI, né? Tá aí, tá na nossa carteira, né? Agora, vale aí 2,5 bi, né? Nós compramos lá, valia talvez 1/4 disso aqui, né? E vai saber o valor da privatização. Né? Tem potencial de multiplicar isso aí. Tem potencial de multiplicar, né? Logicamente,
se você comprar ela do jeito que... outra coisa, ela tem um grande patrimônio imobiliário, né, ao longo do Rio Pinheiros. Tem a Estação São Paulo, usina São Paulo, que a JHSF vai fazer um grande shopping na cinema, então ela arrendou aquilo lá para a JHSF, né, então vai se transformar num empreendimento imobiliário, né, eles vão fazer uma passarela que vai lá para o outro lado, o Shopping Cidade Jardim, né, que é deles também, né, você vai poder, vai ser um ponto turístico, né, importante, só que daqui 25 anos isso retorna para a EMAI. Ela foi arrendada. Então, todo investimento que vai ser feito aqui lá, volta para a EMAI. E ela tem um aluguel e vai ter uma participação na receita também. Tá? Isso aqui já foi licitado, já está lá com o grupo JHSF, então isso aqui vai retornar para a EMAI. Só que tem um grande patrimônio imobiliário que ninguém sabe o valor. Né? A FIP, que é da USP, né, foi contratada, e só que não foi divulgado qual seria o valor imobiliário. Então, assim, a gente não sabe. Ninguém sabe. Talvez as pessoas estejam avaliando lá. Então, ela tem 3 negócios. Hidrelétricas, né? Essa, inclusive, é a Rimboard. Ela tem uma térmica a gás e tem um grande patrimônio imobiliário. Né? Inclusive, essa usina São Paulo. Então, quem comprar... E tem o Gazem, que é um projeto, né? Então, logicamente, esse pessoal está olhando, né? Você pode... eu vou vender o patrimônio imobiliário, não me interessa. Né? Eu vou vender a térmica a gás, que não me interessa. Né? Agora, outra cereja do bolo aqui. Por que a Rimboard está gerando... Ela nem gera, né? É um termo técnico que chama-se energia de reserva. Então, a Rimboard fala assim, eu preciso gerar 100 megawatts hoje, porque caiu lá uma união lá de Itaipu. Então, ela tem que acionar, botar água para correr, e ela vai ser remunerada por 100 megawatts de reserva. Pode ser que não precise o ano inteiro. Ó, não ligou, só que ela recebe como se ela estivesse gerando 100 megawatts. Né? Ela tem que ter essa capacidade disponível. Mas você não falou que ela é 1.000 megawatts, né? 10 vezes mais? Sim, água do Pinheiro, água do Tietê. Por que não usa água do Tietê? Porque polui. Porque a água do Tietê passa pelo Rio Pinheiros, passaria, entra na represa Billings, só que vai poluir, que é um reservatório para consumo humano. Sim. Imagina eu jogar água do Tietê na água da Sabesp. Funciona. Mas a Sabesp é do governo, então o Tietê, ele vem aqui em São Paulo, né? Quem conhece São Paulo, aqui tem um Cebolão, vai para Castelo Branco, ela tem um desvio, um cotovelo. Ela não entra no Pinheiros, né? Então, hoje o Rio Pinheiros são 18 canais, ou riachos, né? Não canais, riachos, que de São Paulo, tudo poluído, né? O pessoal prédio que punha esgoto clandestino, jogava lá no rio. Então, está sendo limpo, então o Rio Pinheiros está sendo, digamos, já limpo, né? Já está bem adiantado. Se limpar o Rio Tietê, 5 anos, 6 anos, você vai poder usar a água do Rio Tietê e jogar essa água em Rimboard, você multiplica por 10 vezes o valor de geração de energia elétrica. Com que custo? Nenhum, né? Porque é a água do Rio Tietê. Então essa água hoje está sendo desviada, ela vai lá para o interior, porque eu não consigo... Então quem está olhando isso aqui, né? Está olhando, bom, o Rio Tietê vai, digamos, ser limpo, né? O Tarcísio disse que sim, né? Você tem várias iniciativas, tem que limpar o Rio Tietê, né? E, eventualmente, daqui 5 anos, 6 anos, você vai ter uma geração de energia elétrica que hoje não está disponível, né? Porque por questão hídrica. Ou se não, de novo, eu estou chutando aqui, tá? Eu não tenho informação. Mas existe um rio aqui perto de São Paulo, chama-se Rio Juquitiba, que vai lá para o Vale do Ribeira. Ele desce lá, vai lá para o Ribeiro do Iguape. Se você puxar um aqueduto, né? Faça um duto, né? E trazer aqui para... E é um rio limpo. De repente jogar essa água no Rimboard, de repente eu posso gerar energia elétrica, simplesmente fazer um investimento no aqueduto, né? A Cantareira, que é um reservatório que nós temos aqui em São Paulo também, ela bombeia a água, ela pega um rio de baixo e bombeia a água para cima para a represa, né? Que é onde está a Cantareira. Então você poderia pegar essa água desse rio Juquitiba, Juquiá é um outro rio, né? E eventualmente acionar essa usina que está basicamente não utilizada, né? Então, assim, tem várias iniciativas. De novo, eu logicamente não tenho informação técnica, né, se é possível ou não, mas eu acho que é uma possibilidade, né? Então, tem muita coisa aí na EMAI. E a forma, de novo, como é que você descobriu? Dessa forma de garimpagem, né? Olhar o Vale Invest, ó, a empresa está muito descontada, não tem liquidez, ninguém quer, né? E tem muita coisa para acontecer, como vai acontecer, né? Estamos curiosos, eu até comentei com a Companhia Energética de Brasília, né, que a gente comprou, que é a outra setor elétrico, ela valia 800 milhões na Bolsa, a SEB Hold, né, que é controlada pelo Distrito Federal, privatizou, foi avaliada em 1,5 bi.
puxa vida, quando sai isso aqui, peraí, vale 800 milhões. Ela vai ser privatizada por 1,5 bilhão, a gente saiu comprando, e o mercado não percebeu. Ninguém percebeu. Ninguém percebeu, a gente foi comprando o mercado. Mesmo dia, saiu. E aí foi comprando. privatizada 3 meses depois por 2,5 bilhão. CPFL e Neoenergia disputando. 2,5 bilhão. O que ela fez? Pagou mais ou menos 600 milhões de imposto de renda, né, o lucro que ela teve, e pagou 1,3 bilhão de dividendos. Quando nós pagamos 800 milhões, como se fosse assim 100%, proporcional. Sim. E depois pagou mais uns 300 milhões de dividendos. E está com 400 milhões em caixa. E não tem dívida. E tem mais coisa para acontecer. Mas como é que você descobriu o SEB? Eu te falei, ó, eu investi numa debênture lá no ano 2000, então eu conheci a SEB da minha outra encarnação, né? Como investidor de crédito numa debênture. Então fui lá, essa debênture foi investida para fazer a usina de Lajeado, que era em Palmas, né, no Tocantins, uma usina de 800 megawatts. Né? Então eu conheço a SEB, sim, de novo, carreira profissional, a história profissional. De novo, ó, a SEB está barata. Então, da mesma forma que a gente achou a SEB, nós achamos a EMAI. E tem outras empresas aí que a gente já achou, o mercado não vê, mas tem muita oportunidade ainda, Guilherme. E Werner, aproveitando essa questão de o mercado não ver, o mercado ele tem um pouco de preconceito com empresas do setor industrial? Tem. A indústria é dinossauro, a indústria não cresce, né? É capital intensivo. Então, outro exemplo aqui. O Peter Lynch, que foi um dos gestores mais eficientes, né? Ele foi da Fidelity, né? Realmente chama-se Magalhães, né? O filho Magalhães, que foi aquele navegador, ele era espanhol, né? Foi contratado por Portugal, mas o Magalhães, filho Magalhães, era espanhol. Então, ele ganhou muito dinheiro, onde fez uma grande diferença, comprando ações da Chrysler e da Ford pós-crise do petróleo, né? Quando o combustível, o petróleo explodiu, ninguém queria Mustang, acho que nem tinha Mustang na época, né? Esses carros motor V6, V8, né, que gastavam muita gasolina, que era o que a Ford fazia, a Chrysler fazia, a GM fazia, que era, né, muito demandados. Puta, demanda foi lá para baixo, né? Sim. E a Ford, ela chegou a valer na época, se não me engano, 3 bilhões de dólares, e ela tinha 3 bilhões em caixa. Basicamente, ele comprou caixa, né? Chrysler também, depois veio Iacocca, né? Lançou Mustang. Então, ele comprou assim como ninguém... indústria automobilística, né? Setor industrial, petróleo, ninguém queria. Só que ele falou, isso aqui é passageiro, né? Sim. Uma hora isso aqui vai voltar, as empresas vão fazer veículos mais eficientes, mais econômicos, né? E ele acertou na veia e foi lá. Voltando 100 anos para trás, Keynes, né? De novo, voltando no Keynes, né? Economista matemático, Keynes, ele investia lá, 100 anos atrás, na Leyland e na Austin, que era Jaguar e Land Rover, né? E ele gostava de indústria automobilística e acertou, ele gostava de mineração, que a gente gosta também. Então, a história se repete, né? Hoje, né? O Tesla é queridinha no mercado, né, Tesla? Mas Tesla, se você pegar 2020 para cá, né, são 4 anos, as ações caiu 50%. Né? Pega a nossa Metal Leve, pega a nossa Schultz, assim, subiu muito mais, subiu 200%, né, comparando com a Tesla. Então, assim, o mercado ele tem preconceito, né, que a indústria não é boa. Olha a WEG. Sim. Olha a WEG. A WEG é uma indústria, né? E outra coisa, estou escrevendo uma resenha, nossa resenha desse mês, a gente cita a WEG uma empresa que, do jeito que o mercado olhava, né? Assim, o PL 40 vezes e EBITDA 20 vezes, tá, né? Caro. Tá caro. Agora já tem umas casas que estão recomendando. Mas quando você avalia a WEG pelo EVA, né? Quanto que ela cresce, quanto que ela, sem se endividar, porque a WEG tem caixa líquido, pagando dividendos, crescendo 20% ao ano ou mais, né? Esse é o conceito do EVA. Porque a WEG, cada projeto, eu investi aqui, vou fazer agora um motor elétrico, modelo novo, né? Vou gastar 10 milhões, tá? Para fazer esse tal qual retorno, eles vão fazer cada investimento, cada processo. Vou comprar alguém, eles vão avaliar projeto por projeto, empresa por projeto, né? Quantidade de retorno. Não é só vou comprar, né? Vou comprar, vou crescer. Não. Então a WEG, ela sempre foi, digamos, eles não tinham o conceito do EVA, mas eles tinham o conceito de investir o capital em coisas que têm um retorno eficiente, tá? Uhum. E a WEG destruiu todos esses sell-sides aí que condenavam, e agora já tem alguns que recomendam. Por quê? Porque ela entrega, né? Tem indústrias, Schultz, se você olhar a história da Schultz agora recente,
É a única empresa do mundo, do setor do automotivo, né, que tem caixa líquido. Se no caixa líquido, eu tenho mais caixa que dívida. Em 2 anos, né, de 21 para 23, ela sai de uma dívida líquida de 450 milhões para um caixa líquido de 150 milhões, quer dizer, melhorou o caixa dela em 600 milhões, no maior ciclo de investimento que ela já teve. E com a nossa indústria automobilística andando de lado. Você pegar juros altos, quer dizer, como é que o setor em crise, né, não é bom? Como é que a Schultz consegue investir, pagar dividendos, seu crescimento, né, o capital de giro, e ainda gerar 600 milhões de caixa líquido? Está lá, né, de dívida líquida virou caixa líquido, né? Sim. E o mercado não olha, né? O mercado desconhece. Schultz, small caps, muito risco, não tem liquidez. Né? Esse é outro conceito, né? Não compra porque não tem liquidez. Pô, mas Werner lá atrás comprou, Nordbank a gente comprou, né? Nós tivemos $1 bilhão sob gestão lá atrás, né? Então hoje estamos mais ou menos com 600 milhões, vamos chegar lá, né? Então esse conceito de liquidez é para o trader, né? Até o Graham fala assim, o cara que é trader, né, e ele fala que é investidor, que nem o cara que toda noite tem uma namorada diferente fala que é romântico. Exatamente isso. O trader, ele compra hoje e vende amanhã. Não, eu sou investidor. O que é investidor? Investidor é o Werner. Estou com a minha esposa há 42 anos. Né? Olha, investi bem, estou lá com meus netos, minha esposa. Né? O trader, ele fica trocando de posição toda hora. O que ele quer? Ele quer a volatilidade do mercado. Ele não olha se a empresa é boa, não olha se paga dividendos, né? Porque ele compra hoje, daqui a 3 dias ele vende. Né? Então, investimento, de novo, longo prazo, 3 anos, né? Só que nossos investidores, né, o Brasil, ele é movido à liquidez, né? A gente quer liquidez porque eu quero esse conceito de top-down, né, de poder mudar de posição rapidamente, o trading, né? Você tem que ter liquidez. Agora, quem olha liquidez não olha valor, não olha qualidade. Simplesmente você está comprando um ativo que pode ser ação, pode ser qualquer coisa, ouro, né, soja, né? Não importa o que está por trás da soja, eu quero essa volatilidade de preço, né? Qual o valor da soja? Não importa que a soja vai virar proteína, né? Não, eu quero comprar um ativo. Então, o mercado compra ativo e não compra qualidade, não compra valor. Simplesmente essa volatilidade de preço, né? Que eu compro por 1 e amanhã eu vendo por 1,05. Eu estou feliz da vida. Né? Na Trigo a gente faz completamente diferente disso. Então, o mercado, ele não quer liquidez, né? Ou melhor, ele não quer empresa com menor liquidez, ele quer poder comprar rapidamente para trocar. E por que ele quer ter assim, essa flexibilidade de vender rapidamente? Porque ele não tem convicção. Pô, e se eu comprar hoje, né, uma empresa com baixa liquidez, se eu quiser vender daqui a um mês, pô, você não consegue vender. Então, você comprou hoje porque você não tem convicção. Né? Se você comprar hoje para vender daqui a um mês, então você não acredita. Ou você errou. Né? Então, assim, processo de investimento, né, e o mercado hoje, como eu te falei, 90% das carteiras, elas estão basicamente correlacionadas ao índice. Os gestores, né, não querem tomar risco, às vezes o gestor até quer, mas o patrão não quer, o banco não quer. Sim. Pô, se você, né, lá no Citibank, lá atrás, né, que a gente tinha o fundo de Citibank, minha franquia, meu nome, Citibank, está em jogo. Então, para você ter uma ideia, olha só o que eu estou te falando. Eles tinham lá a volatilidade máxima, né, do fundo de ações do Citibank, era um fundo de 1 bilhão. 1 bilhão. 3%. Tá? Então, se a bolsa subir 10, eu tenho que subir 10,3%. Se subir 3%, eu tenho que subir ou cair 3%. Você faz uma análise da volatilidade, então o máximo de risco que você pode tomar em liquidez é 3%, né? Porque você pode subir um pouquinho. O fundo tinha uma taxa de administração de 6%. Nossa! Os Citiações, né? Esse fundo rendia 60 milhões ao ano, 6% de taxa de administração, para ter uma carteira praticamente indexada ao Bovespa. Sendo que eu pagava de taxa de administração 6%, e o máximo de retorno, se eu acertar, eu ganhei 3%, só que eu tenho que pagar 6%. Então, esse fundo, ele ia render 3% a menos do Bovespa por construção. Sim. E era um fundo de 1 bi. Logicamente, sumiu, né? Desapareceu. Sim. Muitos fundos, se tinha fundo DI, mesma coisa, cobrava uma taxa de administração maior do que o próprio retorno esperado. Então, hoje, você tem vários fundos passivos, você tem 2% de taxa de administração, você tem despesa de corretagem, né? Você tem lá o auditor, você tem publicação, você tem várias despesas. Então, assim, o fundo passivo, ele não bate o índice, porque por construção, você tem um custo que o índice não tem.
Aí nós vamos para os ETFs, né? Então o ETF tem uma taxa de administração de 0,3, 0,4. Nós temos o ETF na Trígono, né? Também eu ofereci o mercado o ETF, né? A liquidez é D2. Então a nossa taxa de administração acho que é 0,3%. Logicamente, nenhum ETF bate o índice. Porque você tem um custo, que é a taxa de administração, você tem a corretagem, então não tem ETF que bate índice. Não tem. Você pode procurar aí, porque ele não pode ter uma aposta qualquer, então ele é absolutamente igualzinho ao índice, só que ele tem um custo de administração ou de gestão, né? Taxa de administração 0,3, mais o administrador, né? o fundo, né? Que não somos nós. Outro conceito, administrador é uma coisa, gestor é outra coisa, né? Então, nosso administrador é o BTG, né? É o Bradesco, né? Esse é o cara que faz a contabilidade, manda cota, recebe dinheiro, né? Faz toda essa parte escriturária, esse é o administrador. O gestor somos nós que tomamos as decisões de investimento. Então, o administrador tem uma taxa de administração, nós temos a nossa taxa de administração, isso vai ter um custo, né? 2,5%. Então, o ETF, ele acaba não batendo o próprio índice, mas o custo dele é muito baixo, né? Então, o ETF, ele quer volume. Não importa, eu quero 1 bilhão, eu vou ganhar 0,3% de 1 bilhão, né? Ele está feliz, mas ele não precisa de analista, ele não precisa de nada. Ele vai na corretora, ó, entrou dinheiro, replica aqui o índice. Replica. Sim. Board, não precisa fazer nada, não tem ninguém para operar, né? Nós temos uma equipe de analistas, temos todo um custo. Aí a taxa de administração, você tem que cobrir isso aqui tudo. Não, assim, taxa de performance, o que nós rendermos acima do índice, né, do benchmark, é a nossa remuneração adicional. Sim. Então, mas o fundo cobra 2%, né, tá caro. Compro o ETF. Então, mas se eu cobro 2% e eu rendo 20% acima do índice, sendo que o 2 já está deduzido, né, o 20 já foi deduzido. Então tem gente que fala, não, compra ETF porque a taxa de administração é injusta. Logicamente, se não gerar valor, é injusta, né? O cara passivo, ele não gera valor. Então, fundo passivo, né, você está jogando dinheiro fora. Agora, a gestora ativa como a nossa, né? Eu tenho que remunerar, eu tenho que ser remunerado porque tem que ter analista, né? Custa, né? Custa, né? Tem escritório, tem aluguel, tem um monte de coisa. Então, custa dinheiro. E Werner, sobre a questão de liquidez ainda, você falou que está com 3 bilhões sob gestão, né? O fato de vocês, enfim, investirem em empresas menores, isso também limita um pouquinho o quanto vocês podem crescer, ou aí parte para outros produtos, parte para outras empresas, então, como que faz? Isso chama-se capacidade, né? Capacidade, quanto? Eu paro do ponto de princípio, assim, meu fundo tem 1 bilhão hoje, tá? Então, o mercado, né, faz uma análise, assim, se eu tiver 30% de resgate nesses 30 dias que é o prazo de resgate, no caso flexível é 60 dias. Então, eu tenho um de 30 e um de 60. O 30 está fechado, ele está muito pequeno. Então, basicamente, nosso prazo médio lá é 50 dias, né? Então, se eu tiver 30% de resgate, 300 milhões de resgate em 50 dias, né? E eu, na Trígono, a gente usa 20% da liquidez diária média. Então, se aquela ação negocia 10 milhões por dia, eu vou considerar na minha conta 2 milhões por dia, 50 dias, eu posso vender 100 milhões. 2 por dia. Né? Então, eu tenho capacidade de fazer frente aos resgates dentro da proporção de cada papel. Esse aqui tem 10, aquele tem 3, aquele tem 2. Então, a gente faz esse cálculo, eu vou definir trás para frente, pela liquidez, né, essa assunção de resgate de 30%, que nunca aconteceu, né? Quanto que eu posso ter de tamanho mantendo essa mesma carteira, tá? Isso a gente calcula a capacidade. No entanto, né, digamos que eu tenho uma ação que negocia 50 milhões por dia. Vamos lá pegar São Martinho, 60 milhões. De novo, por exemplo, eu tenho 5% da São Martinho, negocio 60 milhões. Se eu dobrar a São Martinho e de 5% para 10%, eu melhoro muito a liquidez do fundo, porque a São Martinho é a mais rica do fundo. Sim. Então, assim, eu tenho a mesma empresa, eu só mudo o percentual. Então, digamos, aquela menos liga Tronox, SEB, EMAI, eu, assim, que somando tudo, elas tinham 10%, eu reduzo para 5%. Não é que eu vendi, entrou dinheiro, eu não compro delas, eu compro a São Martinho. Então, eu aumento a liquidez do fundo, né? E mesmo entrando dinheiro. Uhum. A cabeça do gestor, eu já sei, né? Mas por que você não compra a São Martinho mais hoje, né? Porque as outras estão muito descontadas ainda, né? Eu não preciso comprar São Martinho hoje, sabendo que ali tem muito valor. Sim. Se entrar mais dinheiro, né? Eu não vendo nada das outras e vou comprando mais São Martinho. Então, eu não prejudico o fundo,
né? Então, eu consigo aumentar a liquidez, mantendo as mesmas empresas, só que as mais líquidas. Então, essa digamos, a capacidade que o gestor já tem em mente. Eu já tenho uma carteira, nós fizemos no Flagship um exercício que eu posso dobrar de tamanho dele tranquilamente, com as mesmas empresas que eu tenho dentro. As mesmas empresas, não preciso fazer nada. Simplesmente mudar o percentual, mais líquidas, menos líquidas, e a gente fez um backtest, quase que não prejudica a performance, né? Se uma está muito barata, Werner, mas por que você não faz hoje? Porque eu não preciso. As outras estão mais baratas ainda, estão muito baratas, né? Maia, vou vender Maia agora que vai privatizar, vou vender SEB que paga dividendos. Então, basicamente, a gente faz esse cálculo, né, de cada fundo. Outra coisa, isso é por fundo. Eu pego todos os nossos fundos, todos, todo mundo vai ter resgate no mesmo dia, 30%. Então, quanto que eu vou ter que vender de Tupi, EMAI, Ferbasa, né, Metal Leve, nesses 30 dias que eu tenho resgate? Então, a gente calcula também um exercício, né, um cenário de estresse para toda a gestora. Ó, a gestora teve aqui uma pandemia, sim, só que não aconteceu, né? Não teve resgate. Nunca aconteceu, mas a gente faz esse exercício chama-se exercício de estresse. O nosso administrador, que é o BTG, administrador de novo, é o cara que controla os fundos. Nós usamos a mesma regra, a mesma forma. Porque não adianta eu falar, ó, BTG, minha liquidez no meu fundo é de 1 bilhão, e o BTG, não, então a liquidez é de 500 milhões. Então nós temos que falar a mesma língua, porque os cálculos do BTG, do administrador, e o meu cálculo, sejam os mesmos. O BTG, né, o administrador, ele tem um poder, ele fala assim, ó, teu fundo está sem liquidez, está líquido, você vai ter que vender. Ele vende, ele pode falar, ó, vou vender isso aqui porque você está sem liquidez, né? O administrador tem esse poder, né, interferir. Ele tem autoridade de gerar liquidez se ele acha que o meu fundo está com problemas de liquidez. Isso as pessoas não sabem, né? Isso acontece. Então a gente fala a mesma língua do administrador para não ter essa diferença de percepção de liquidez. Então nós lançamos agora, né, um fundo, chama-se Parthenon, né? Nós temos o fundo Flagship Small Caps, que é assim, empresas com valor de mercado abaixo de 10 bi, e o Parthenon, que é um fundo com valor de mercado acima de 10 bi. Então, portanto, o que eu tenho num, eu não tenho no outro, né? Um acima de 10 bi, outro abaixo de 10 bi. Ele é um D5, liquidez de 5 dias, né? Bastante líquido, empresas grandes, onde 82% desse fundo, ele tem uma gestão ativa em relação ao Bovespa. Pode ser até várias empresas que estão no Bovespa, só que o percentual é diferente, né? O percentual é muito diferente, mas empresas líquidas, grandes, que pagam dividendos, né? Então eu vou ter um desempenho logicamente diferente do Bovespa, muito líquido, tem uma capacidade de 10 bi. Olha, tranquilamente, né? D5, então quem quiser resgatar em 5 dias, hoje é sexta-feira, resgata hoje, mais líquido, né? Sexta-feira que vem, na verdade, ele cotiza, né, e paga na terça-feira da outra semana. Então você recebe em 7 dias, é muito líquido. Então assim, a Trígono já tem esse produto, né, para quem gosta de liquidez, que não gosta de small caps. Mas, Werner, você não é gestor de small caps, né? Você entende? Guilherme, 25 anos da minha vida, eu fui só analista e gestor de crédito de empresas grandes. Todas as empresas que a gente pegou, nós temos fundo de crédito também na Trígono. 80% das empresas que estão no nosso fundo Parthenon, nós temos investimento em crédito também, nós temos debêntures. Então a gente conhece, eu conheço, estou no comitê de investimento. Na minha vida eu já investi, eu dei crédito, fui, digamos, banqueiro. Então, assim, não é o Werner não conhece. A minha vida, 42 anos. 25 anos foi empresas dessas que estão no Parthenon. 17 anos, small caps. Né? Então a gente conhece, logicamente, olhar o balanço, olhar os detalhes, mas falar, eu fui Petrobras a vida inteira, eu investi, né, Vale, os em Minas, né, essas empresas grandes na minha vida corporativa, e como eu te falei que eu tive 4 bilhões de dólares de debêntures. Setor de telecom, setor elétrico, teve as privatizações, tudo isso aqui demandou debêntures, né? Tudo isso aqui a gente investiu. CDB de banco, a gente investiu nos bancos também. Então, conhece, né? Mas a filosofia é mesmo, EVA, assim, não importa. Concentrado. Se empresa de 1 bi ou de 10 bi ou 100 bi, eu vou olhar do mesmo jeito. Modo de investir, balanço forte, paga dividendos, EVA, governança, etc, etc. Então, o pessoal pergunta, mas, Werner, você sabe? Não importa. É o processo, é a filosofia. SG, ela é bom para empresa grande e para empresa pequena. Nós não temos Braskem na carteira, nós não temos JBS na carteira, né? Por questão de SG, né? Então, assim, tem um processo, né, de investimento que independe do tamanho da empresa, independe da liquidez. Logicamente, o que vai me limitar a quanto que eu tenho é justamente a liquidez.
Mas o fato de ser boa ou não, independe do processo de investimento, né? E qual percentual hoje que tá ali dos 3 bilhões em ações small caps e o quanto que tá em outras áreas? Hoje da, eu vou da dizer asset? para você, assim, 90% é small caps. Né? Esse fundo é novo, né? Esse fundo Sim. começou agora no final do ano passado, né? Mas vai crescer muito, né? Temos empresas, vou dar um exemplo aqui, né? Já a gente faz nossas lives, a gente comenta, Suzano, temos Suzano nas carteiras, temos Banco do Brasil nas carteiras, temos BB Seguridade e outras empresas, né? Então temos várias empresas grandes, né? Temos Gerdau, né? Agora esse fundo ainda ele é pequeno, né? Uhum. Nossos fundos de previdência, nós temos vários fundos de previdência, ele não me limita a empresa grande, né? Questão de oportunidade, os small caps. Sim. Nós temos o fundo Verbier, ele é um carteira livre, né? Eu posso ter, se eu quiser Petrobras, Vale, então eu posso ter. Por que você não tem? Porque eu tenho empresas mais interessantes. O nosso Delfos Dividendos, né? O fundo do ano passado teve um retorno, um yield de 9,2%, né? Que eu brigo ali com o IDIV, né? Ele não briga em small caps. Eu posso ter o que eu quiser. Só que eu quero empresas que pagam dividendos, Sim. empresas boas, né? Então, assim, a questão que nós temos small caps é por oportunidade, não é por o cara só quer small caps. Não, eu quero tudo. Não viés, Eu quero tudo, né? Me mostre uma empresa barata, que seja boa, pague dividendos, dos atributos. Só que o mercado já precificou, né? Ah, por que Suzano tá barato? Porque tem gente que acha que celulose não vai subir, tem gente que não acredita em celulose, é commodity, né? China. Então, os riscos estão bem precificados ali, né? Mas tem muita oportunidade, é muita oportunidade. Nas small caps também, nas large caps. Agora, assim, para quem quer investir para longo prazo, deixar o dinheiro ali, olhar daqui 10 anos, assim, 15 anos, deixar o dinheiro da aposentadoria, para isso Fundo de previdência, vai ter os benefícios aí, previdência. Olha, small caps ou large caps, assim? O small caps, se você olhar, o Jeremy Siegel, que é professor de Wharton, ele tem um livro, Investimentos de Longo Prazo. É uma bíblia. Aquilo lá você tem que ler, aquele livro. Qualquer investidor, né, pessoa que vai investir em bolsa, leiam esse livro em português. Né, ele pegou 200 anos de história nos Estados Unidos. Pegou crise 29, guerra, né? Não são as small caps, são as melhores, tá? Não são. Dividendos. Todos os estudos que a gente tem um estudo que o Nordbank encomendou para o MSCI, no Morgan Stanley, ele é global, não é para o Brasil assim. Eu tenho estudos, são 100 páginas, né? Em 20 anos, 2/3 do retorno das ações, retorno total, dividendos mais ganho de valor, né? Capitalização, vem de dividendos. No mundo, não é só o Brasil, não. Estados Unidos agora um pouco menos, porque os Estados Unidos tem muito imposto de renda e dividendos, né? Quanto menos imposto de renda, o Brasil é isento. O Brasil não tem JCP, dividendos é zero, não tem nenhuma tributação. E quando você recebe dividendos, por exemplo, Petrobras, certo? Pagou 20%, ou pagou 40%. Você imaginou que eu peguei 40% do que eu recebi, Petrobras valia, assim, 500 bi, né? Eu recebi 200 bi de dividendos. Comprei tudo em ações da Petrobras. No ano seguinte, ela pagou mais tantos bi de dividendos. Quer dizer, eu tenho mais ações, aumentou minha quantidade de ações em 40% com dinheiro da própria Petrobras. Sim. E vou comprando ações. Isso chama-se a capitalização, né? Que é uma bola de neve. Então, aquela bolinha, como sou pequena, ela vai crescendo. No longo prazo, vira um bolão desse tamanho. De um dividendo Mas assim, com dinheiro de quem? Da própria empresa. Né? Então, empresa que mas quem paga dividendos? Quem pode pagar dividendos? Quem dá retorno acionista? Então, em valor, paga dividendo, não se endivida. Então, para nós, quando se fala qual é o melhor tipo de empresa, é dividendos. Por isso nós temos o Delfos. Por isso temos dividendos em todos os fundos, todos. Né? Eu não tenho small caps em todos, mas eu tenho dividendos em todos. Uhum. Então, small caps, aí vem outro paradigma, assim. Mas por que small caps se valoriza mais no longo prazo? Pode pegar. Aqui no Brasil, desde que começou o índice small caps, se não me engano, o índice está com 120%, né, que foi abril de 2008, o Bovespa está com 90%. Com juros lá em cima, com crise, com pandemia, com eleição, a small caps, 2008 para cá, são 15 anos, mais 16 anos. Ela rendeu mais que o Bovespa. Então, por que small caps rende mais? Aqui no mundo, porque são empresas que crescem mais. Né? Pega de novo o Petrobras. Vai dobrar de tamanho a Petrobras. Dá para dobrar de tamanho? Difícil. Né? Difícil. A PetroRecôncavo, a 3R, Renalta, as outras aí, Prio. A Prio pode dobrar de tamanho? Vezes, né? Pode. E vai dobrar. Então, small caps,
Empresas menores, é muito mais fácil ela dobrar de tamanho do que uma empresa gigante. Pega o Alpargatas, né? Havaianas, você consegue dobrar a quantidade de Havaianas? Quem tem, já tem. Agora você pega uma outra empresa, essas que estão surgindo aí, um produto novo, então ela consegue crescer uma velocidade muito maior do que as empresas que já estão consolidadas. E assim, a Vale, para crescer, imagina a Vale, não, quero dobrar de tamanho. Você vai ter que combinar com a BHP, com a Ângulo, com a Fortescue, com todo mundo, porque o mercado é o mesmo. Então você não consegue crescer, porque você tem que... O mercado é aquele, você tem os seus concorrentes. Agora, uma empresa pequena, ela tem condição de crescer, porque não vai incomodar o grande. Dou o exemplo da Ferbasa. A Ferbasa é uma empresa de mineração. A Vale, ela tinha um negócio de ferroligas, ela saiu do negócio de ferroligas. Porque, putz, para mim é 2% da minha receita, eu vou perder tempo. Que nem a Petrobras com os campos terrestres. Pô, aquilo lá alguém tem que olhar, né? O conselho vai ter que olhar, não me gera nada. Então, agora, o negócio da Ferbasa é aquilo lá, né? Ela só faz aquilo lá. Então, a Ferbasa pode dobrar de tamanho? Pode dobrar de tamanho. Agora, a Vale resolveu sair do negócio. Então, a Small Caps ela tem um atributo de crescimento, só que o que joga contra os juros. Lembra que a gente falou, ó, por que a indústria não cresce? Porque os juros impedem. Então, quando você pega agora esse ciclo de queda de juros, né? Quem analisa empresas, né, pelo fluxo de caixa descontado, os estudantes, aí, o pessoal que está... Né? Então, assim, eu trago a geração de caixa que eu vou gerar nos próximos anos, no futuro, né, e eu desconto uma taxa, digamos, 15% ao ano. 15% ao ano, em 6 anos, representa... O 100 vira 50, né? Todo ano eu desconto 15%, quando eu desconto 5%, hoje tem que... Aquele 100 daqui 5 anos vale 50 hoje, né? Só que se eu descontar 10%, né, é muito menos, né? Então, o valor presente ele é maior. Então, quanto menor a taxa de juros, né, primeiro, o valor presente aumenta. Segundo, eu consigo investir mais, né? Eu não consigo investir numa fábrica nova com juros de 15%. Pô, mas com 10% eu consigo. O retorno do meu investimento, o mesmo investimento, me custa 10, o meu retorno é 12. Sobre 15 me custa 15, eu não vou investir. Então, as empresas, quando estão num ciclo de queda de taxa de juros, elas conseguem investir mais. E aí o mercado, né, os investidores, quando eles são menos remunerados, né, eles têm mais apetite para comprar mais empresas de small caps, porque crescimento, de maior risco. Supostamente, né, maior risco, maior apetite a risco. De novo, small caps não significa maior risco. Então, ela tem um atributo do crescimento, né, ela tem um atributo do fluxo de caixa descontado a valor presente maior, e ela tem um atributo dos investidores se interessarem mais, porque sim, os Estados Unidos, os juros de 5% é uma coisa, pô, 5%, tó. Os juros é 2%, eu vou tomar mais risco, por 2% remunera a inflação. A inflação é 2%, eu ganho 2%, então assim, eu tenho que procurar mais risco. Aí eles começam a alocar mercado emergente, Brasil, small caps. Então esse é o normal. Então nós estamos agora num ciclo, né, de taxa de juros descendente no Brasil e no mundo, e onde as small caps vão chamar a atenção do mercado. Vou te dar um dado aqui interessante, Guilherme, e pessoal aí que está nos assistindo. De 2008 para cá, né, quando começou o índice Small Caps, foi justamente em abril de 2008, nós tivemos 4 ciclos de queda de taxa de juros. Né? Foram 4 vezes, né, para cada 1 ponto percentual. Digamos que a Selic cai de 13 para 12, né, 1 ponto. O índice Small Caps subiu 11,5 vezes, ou 11,5%. O Bovespa subiu 6,3%, mais ou menos 1,7 vezes mais. Então, as empresas, o índice Small Cap, estou falando índice, estou falando das empresas, ele tem um beta, que significa beta, ele tem um multiplicador 1,7 vezes mais que o Bovespa, né? Mas por que isso? Né? Vale e Petrobras tem a ver com taxa de juros? Minério, petróleo, é lá fora, né? É China. Sim. Então, assim, para Petrobras e para Vale, taxa de juros não importa, né? O que importa é petróleo, importa o minério. Então, pela própria constituição do Bovespa, essas empresas maiores, né, o setor, né, o banco também não ganha muito mais com juros caindo, pelo contrário, né, o banco ganha com juros subindo. Então, assim, o banco também não ganha. Então, assim, se isso for verdade, e eu estou falando, são 15 anos de história, 4 ciclos, né, nós temos aí um potencial. A Selic estava quanto? 13,75%. Digamos que caia para 9%. Né? Então, que caia 5%. Né? Vamos arredondar 5%. Historicamente, o índice Small Caps tinha que subir 11 vezes, 55%. Né? Se a Selic voltar para 9%.
desde 2 de agosto, que foi o Copom lá, que teve a primeira queda de 0,25, para hoje, o índice Small Caps caiu 7%. E o Bovespa subiu 9%. Falou, Werner, mas não é o contrário? Mas quem está investindo agora são os estrangeiros. E o estrangeiro, a Selic aqui no Brasil, tanto faz. Porque o cara que vem para a Bolsa está comprando Petrobras, está comprando Itaú, está comprando Vale, está comprando liquidez. Para ele não é a Selic, é fluxo. Né? E por que o Small Caps ainda não andou? Primeiro, porque o estrangeiro não investiu. Segundo, porque os fundos de ações continuam tendo resgate. Né? Estão resgatando, até hoje estão dando resgate. 9%, né? Bom, vai ser o futuro, mas hoje é 11,25%, tá bom ainda, né? Então, os fundos de pensão ainda eles estão confortáveis com 11,25%, né? Sim. Então, muita gente ainda não ainda se posicionou, né? Porque 11,25% é uma taxa boa, né? Os fundos de pensão eles têm que dar um passivo atuarial, que significa, olha, eu tenho que ter um retorno dos meus investimentos para pagar os meus aposentados, as minhas reservas de IPCA mais 4,5%, né? IPCA a gente está falando em 4%, né? Mais 4,5%, 8,5%, né? A Selic rende 11,25%. Então, para que eu vou tomar risco em renda variável se eu tenho uma gordura? Só que se né, digamos, os juros caírem para 9%, IPCA caiu, né? Também aumentar um pouquinho, talvez essa gordura, esse colchão já não existam mais. Então, os fundos de pensão, eles começam agora. Olha quem está investindo no Brasil esse ano. Foi justamente os fundos de pensão que estão já voltando, né? Nós temos hoje vários, digamos assim, mandatos, né? O que é um mandato? É alguém que está procurando uma gestora, né? Possíveis mandatos, né? Estamos respondendo questionários, fazendo reuniões de fundos de pensão que querem avaliar a Trígono e outras gestoras e querem avaliar small caps ou dividendos, né? São nossos fundos favoritos. Então, Guilherme, a Trígono tem 6 anos e meio. Nós nunca tivemos tantos pedidos, né, digamos, de mandatos, né, fundos exclusivos, como esses últimos 6 meses, né? Tudo fundo de pensão, fundos grandes, né? Porque eles já estão olhando que alguns meses os juros vão cair, eu tenho que me antecipar ao mercado, né? Ainda não caiu a ficha de muita gente. Então, no momento que os fundos de pensão voltarem a alocar, né, em ações ou small caps, sei lá o que for, né? O momento que os juros americanos começar a cair de fato, porque vai cair, não vai cair, você tem aquela dúvida. Bom, caiu, eu tenho que ir para emergente. Emergente, a Rússia eu não quero, China eu não quero, Índia eu não quero, México é igual, Turquia eu não quero, o Brasil vai receber uma massa de dinheiro como recebeu no final do ano passado. Pessoa física, a bolsa está subindo, tem que comprar. Então, você tem pessoa física, você tem um estrangeiro, institucional, e os fundos que voltam a retomar, tudo ao mesmo tempo. Então, nós temos aí, digamos, a mola, ela está comprimida, né? A mola se exprimiu. Na hora que soltar, não dá nem tempo, né? Então, assim, eu estou num fundo de renda fixa que é 30 dias, né? Pediu resgate, a bolsa pode andar 10% em 30 dias. É o que você vai ganhar no ano, né? Essa Selic, tira o imposto de renda, você vai ganhar 10%, né, em 30 dias, só que a bolsa já subiu 30%, já subiu 10% e você não aproveitou, porque o meu dinheiro só vai vir daqui 30 dias, né? Então, o risco de você tentar fazer market timing, adivinhar, market timing é assim, você se antecipa ao mercado, porque ninguém sabe amanhã, o que vai acontecer amanhã. E quem estiver preso, por exemplo, no fundo de renda fixa de 30 dias, você pode perder todo o ganho de um ano, né, em um mês. Né? Você vai ganhar na renda fixa 11%, a bolsa subiu 10% em um mês, você já perdeu um ano. Tem muito espaço. É muito espaço, né? E assim, então assim, a Bovespa subiu 9%, né? O Small Caps caiu 7%, né? 16% nos últimos 6, 7 meses, só que no longo prazo a tendência é o Bovespa, desculpa, Small Caps subir mais do que o Bovespa, né? Então estamos atrasados, né? Então acho que por liquidez, né? Por demanda, assim, entra muito dinheiro, você não tem ninguém quer vender. Aí a liquidez é ruim quando você quer vender, né? Porque você tem que descontar o preço, mas quando você tem que comprar, você tem que pagar a liquidez, né? Eu compro, pago o preço que for, né? Porque não tem vendedor. Então a gente pode ter esse movimento em small caps. Quando? Não sei, né? Como eu não sei, então ou me antecipo, ou realmente eu vou chegar atrasado, né? Você nunca sabe. E, nos últimos anos teve uma entrada grande de estrangeiros, né? Dá para pensar que talvez nessa segunda pernada possa vir para small caps? Então, novembro, se não me engano, entrou 20 e poucos bilhões, né, estrangeiro. Dezembro entrou 17 bilhões. Se não me engano, são esses números, né? Fluxo positivo. Janeiro e fevereiro, os mesmos 17 que entraram em dezembro saíram 2 meses, né?
Porque assim, o estrangeiro, ele achava que os juros iam cair mais rápido, aí ele está em dúvida, né? Então esse dinheiro pode voltar. Quando a gente teve o mandato do Nordbank em 2008, eles se anteciparam. Era aquela crise do subprime, né? Então, eles viram o Brasil, né? Vieram aqui para a gente. Então, o estrangeiro, ele é muito atento, né? Não pensa que eles não estão vendo, não. Então, eles também estão olhando o nosso déficit, estão olhando a nossa Selic, né? Não é que ele vai vir para o Brasil por causa da Selic, mas ele sabe se a Selic cair, né, as empresas vão crescer mais, a economia vai dinamizar, o local em si mais em bolsa, então ele se antecipa, né? Realmente ele faz muito top-down. Então, o que é o top-down para o estrangeiro? Ele começa a olhar, tem Ásia, tem América Latina, tem África, tem Europa, né? Ele escolhe primeiro por região, depois por país, depois por setor, depois para a empresa. Então, eu acho que nós estamos aí numa eminência, né, de queda de juros lá fora, maior apetite a risco, maior apetite de emergentes, maior apetite do Brasil e maior apetite de small caps. Quando? Não sabemos, né? Primeira queda real, digamos, da Fed, dos juros americanos, de repente você pode ter dispara o gatilho muito rápido. Não, agora vai. Se a inflação cair nos Estados Unidos e juros caírem, aí vai mais rápido ainda, né? Agora, o que tem de pressão inflacionária no mundo? Não tem muita pressão, né? O petróleo está ali de lado, o preço dos alimentos, né, dos grãos realmente estão estáveis. A China valorizou a moeda deles, né? Então a China consegue baixar o preço porque ele está ganhando no câmbio, né? Que nem a gente, ó. O real foi de 5 para 6, a Vale pode baixar o preço dela do minério de ferro para competir, porque eu estou ganhando na moeda. Então o chinês ainda ele consegue despejar aço, despejar carro, despejar um monte de coisa, químicos, né? Eletrônicos, porque ele tem uma gordura na moeda deles, né? Então, por isso que a China está desinflacionando o mundo. Ela está ofertando muitos produtos, né, com preços mais baixos, aí a inflação está mais ou menos controlada. Não tem uma grande pressão inflacionária. A questão das cadeias de produção da pandemia praticamente acabou, né? Ela faltou o carro, porque não tinha semicondutor, né? O petróleo também normalizou. Então, assim, o mundo está se normalizando. A energia já voltou ao normal, né? Energia elétrica no mundo inteiro, né? Porque fez muito investimento em gás, em energia. Então, não existe uma pressão inflacionária energética, nem de alimentos, nem de commodities. Então, nossa crença aqui estou falando como se fosse um top-down, tá? Assim que o top-down pensa, né? Mas assim, você tendo menos inflação, você tem menos juros, mais apetite de risco, aí os mercados supostamente de maior risco vão se valorizar mais. A Índia já subiu muito, tá? A Índia aqui, tá na nossa frente aqui. Então, assim, talvez o estrangeiro não queira a Índia. China, ele está muito desconfortável com China. Aquela história China, Estados Unidos, né? Taiwan. Então, assim, não sobra muita coisa, não. Brasil tá ali. Brasil tá ali, né? México, mas o México é cozinha, né? O quintal dos Estados Unidos. A economia americana indo bem, vai bem. Indo mal, vai mal o México. Então, o México é o maior exportador para os Estados Unidos. Número 1, passou a China. Então, o México e os Estados Unidos, ali é unha e carne. Então, não é no México que ele vai diversificar. Né? As mexicanas exportam para os Estados Unidos. E o Brasil, acho que surge aí com... Temos petróleo, temos grãos, temos minério, temos população, a Selic caindo, né? O Brasil está mais ou menos de bem, não está muito bem com Israel, mas está mais ou menos de bem com todo mundo. Então, assim, o Brasil tem boas relações internacionais, né? Até com Rússia, né? Com os Estados Unidos, com a Europa. Então, acho que o Brasil tem plenas condições de receber esse recurso de dinheiro que vai vir. Não sei quando, mas vai vir. Mano, Werner, acho que as perguntas que eu tinha eram bem nessa linha. Daria para, enfim, ficar conversando aqui a tarde inteira. Mas foi muito bom. Tem algum ponto, algum tema que você gostaria de comentar? Não, eu sempre falo, né, nossas resenhas, né, lá tá escrito, a gente foi lá para Delfos, né, que era aquele oráculo, né, da Grécia, tive o prazer de ir lá, estava escrito lá, não está mais, né, porque já caiu. Dizem que foi Sócrates que escreveu, conhece a ti mesmo, né? Então, quando alguém for consultar o oráculo, não é o bidu da vidente que vai te dizer, você tem que saber, que você tem que se conhecer. Então, quem vai investir? Renda variável, né? Primeiro, assim, você tem que entender. Primeiro, você até perguntou lá, qual que é o prazo? Eu sou um investidor de curto prazo, eu quero ganhar dinheiro em 1 mês, 3 meses, 10 anos, não é para a faculdade do meu filho, que está nascendo hoje, eu quero me aposentar, eu quero fazer uma viagem, eu quero comprar uma casa. Teu propósito, né? Então, você tem que definir, primeira coisa, por que você vai investir na Bolsa? Segundo, você tem condição de investir na Bolsa? Né? Eu tenho uma sobra de 10% do meu salário. Então,
Você vai precisar? Não vou precisar, você vai investindo, né? Você tem tolerância a risco? Se a bolsa cair 20%, você dorme? Não durmo. Se cair 3%, eu perco o sono, vou resgatar. Então você tem que entender, você mesmo, você tem que saber o teu perfil. Quando o assessor fala assim, compra a bolsa, compra small caps, ele está falando para gente de tudo quanto é jeito, né? O cara que gosta de risco, o cara que não gosta, o cara que é o dinheiro daqui um mês, o cara que 10 anos. Então, assim, cada um é um. Cada pessoa é pessoa. Então você tem que entender você mesmo, teu prazo que você quer o recurso. Às vezes, quero me aposentar daqui 30 anos, né? Quanto maior o teu prazo, mais você pode botar em renda variável, né? Diz aí que tem uma fórmula de 100, né? Então, assim, a tua idade menos 100. Então, se você tem 70 anos, você pode botar 30 na bolsa. Se tem 90 anos, só 10. Se você tem 20, você pode botar 80%. 80% em bolsa, né? Eu digo para o Brasil, acho que a gente não vive 100 anos, né? Usa 80, né? Se tem 50 anos, você pode botar 30% na bolsa. Se tem 20 anos, você pode botar 60% na bolsa. Eu acho que, logicamente, quanto mais jovem você tem condição, né, de aumentar teu capital, né? Você não tem tanto compromisso ainda, né? Você está muito jovem, não tem filho, né? O cara já mais velho, eu estou chegando no final aqui da minha vida, não posso arriscar muito, né? Então, acho que é muito importante, né? As pessoas se conhecerem, saber seu perfil, tolerância a risco, e aqueles questionários que eles fazem, né, dos fundos, né? Que lá é mais ou menos, né? Mas assim, não existe um questionário igual para todo mundo. Então, se você tiver condição financeira de poupar 10, 20, 30% da tua renda, se você ainda está construindo patrimônio, né? Então você pode aplicar mais em renda variável. Se você é jovem, você pode investir mais em renda variável. Olha os fundos de previdência, ele é muito, muito interessante, questão tributária, às vezes as pessoas não entendem, né? O assalariado, você pode deduzir, eu investi 20 mil reais no fundo de previdência, né? Então, se tua renda é 200 mil por ano, né? Você vai ser tributado em 180 mil. Tá? Tem imposto de renda, você vai ter uma restituição de imposto de renda. O VGBL já não, ele é o contrário, você tem uma tributação menor, só que a longo prazo, né? Quanto mais tempo você deixar investido naquele fundo de previdência, ele começa muito caro, mas no final ele vai ser, acho que é 10% a líquida mínima. Né? Então você pode investir num VGBL, né, onde a tua tributação lá no final é 10%. Logicamente começa com, não sei se hoje é 27,5%, mas ela é regressiva, vai diminuindo, né? Então, e tem várias gestoras, né? Eu não quero só a Trigo, não quero outras. Não, você diversifica também. Né? Isso aqui é top-down, mas você quer bottom-up, eu quero os dois, né? Então, eu acho que é isso, né? Não seguir simplesmente uma cartilha, né? Todo mundo é igual, as pessoas não são iguais. E você conhecendo o que você quer, o que você precisa e o que você pode, aí você vai constituir a sua carteira própria, que eu também gosto que as pessoas tenham ações, né? De repente você é melhor do que o Werner, né? De repente... Não, porque o Werner tem suas limitações, eu também... Você não tem limitação, né? Você compra, vende, você não tem compliance, você não tem um monte de coisa, né? A liquidez, né? Então, assim, não é impossível que alguém tenha um desempenho melhor, assim, só que eu acho pouco provável. Você não fala com a empresa, você não tem tempo, né? É sorte, né? Sempre tem um cara que deu sorte, acertou lá, ganhou na loteria. Não tem ninguém na loteria. Então, quem assim, colocou em Bitcoin lá atrás, né? Mas também comprou americanos, também aí deu azar. Aí não deu certo. Aí não deu certo, né? Então, assim, invista um pouquinho em ações, né? No mínimo 3. Eu gosto de 7. 7 para mim é um número mágico. Tenha 7 ações, né? Diferentes, né? Setores diferentes. Compara com os fundos que tem no mercado. Se você acha... E tem gente que gosta de... Não, eu não estou querendo ganhar dinheiro. Eu gosto de mercado. Eu gosto de roleta, eu gosto de corrida de cavalo, eu gosto de Bitcoin, bolsa, jogo, gosto de, né, como se fosse jogo, né? Mas tem gente que gosta de ver essa volatilidade, né? Gosta, né? Como se fosse um jogo, mas não é, né? Então, invista pessoalmente, invista em alguns fundos e compare. Não, eu quero ganhar dinheiro. Provavelmente você investir em ações próprias, você não vai ter um retorno maior do que os melhores fundos, né? E não, outra coisa, o que o pessoal faz? Eu vou investir no que está dando, né? Você olha no teu banco, olha lá, quais fundos que subiram mais? Eu vou investir, só que você está comprando no topo, né? Esse aqui está caindo, né? Então eu vou resgatar. Você está tirando o pior momento e você está investindo no maior momento. O que eu recomendo? Olhe no mínimo 5 anos. 1 ano não quer dizer nada. Nosso caso aqui. As empresas vão muito bem, mas o mercado, as nossas empresas tiveram uma perda de valor, algumas, não porque a empresa está mal, porque o mercado nervoso, né, acabou
vendendo, às vezes teve um resgate, né? Você não sabe o motivo. Então, olha assim, 3 a 5 anos, no mínimo, e olhe no curto prazo. Se o cara é bom no longo prazo, né? Às vezes está barato, caiu no curto prazo, às vezes é uma oportunidade, né? A ação caiu. Petrobras está caindo hoje 10%. Será que a Petrobras ficou 10% pior hoje? Né? Às vezes não. Eu vou comprar porque ela vai voltar. Né? Então, avalie, né, não entre nessa história que subiu mais no último mês, no último ano, porque talvez ela chegou você está entrando no pior momento possível. Vai comprar Bitcoin, $70 mil, 60 mil. Né? Quando caiu 30, você não comprou, mas você vai comprar 60. O que mudou no Bitcoin? Nada. Né? Nada. É a mesma moeda. Só que o preço é diferente. Então, acho que é isso, né? Olhar as oportunidades, não se impressione por aquele que subiu mais, ou por aquele que caiu mais, né? E sempre perspectiva de longo prazo. 3 meses, um ano, não significa nada. Então, Guilherme, é isso, né? Então, se você não conseguir dormir tranquilo, porque você está na Bolsa, nossa, não, a Bolsa caiu 3%, a Petrobras caiu 10%, pô, eu tinha Petrobras, não invista, né? Agora, para mim, legal, caiu 10%, eu vou comprar Petrobras, né? Então, assim, cada um é um, né? E a gente aproveitar justamente esses momentos de volatilidade, que às vezes a volatilidade joga a seu favor. E o pessoal acha que volatilidade é risco, né? Não, mas a volatilidade, muitas vezes, o mercado caiu, aproveite. O mercado subiu, venda, né? Então, o mercado está aí para todo mundo. É uma última provocação aqui. Você comentou do Petrobras, caiu 10%, hoje deve estar caindo por aí, estamos na sexta. Você tem Petrobras em um dos seus fundos? Não, Nós temos no nosso Partenon, nosso fundo, né? Nós estamos underweight. Eu tenho menos que tem na Bovespa. Caiu, deixa ali, não né? compra mais. Não, então. Discutimos hoje, falou, não mexe, né? Não mexe, não há motivo para mexer. Tá 4 vezes o lucro, petróleo, nós achamos que o petróleo vai subir, né? Petrobras tem o pré-sal, tem muita coisa para acontecer, né? Uma empresa ótima, né? Continua pagando dividendos, então, na nossa gestão, a gente não está fazendo nada. Não compra nem vende. Não compra nem vende, de repente, se cair mais, aí a gente compra, aproveita e compra. Sensacional. Werner, queria agradecer mais uma vez pela presença, por ter aceitado o convite. Obrigado, Guilherme. O pessoal que paciência de estar escutando a gente aqui tanto tempo, né? Podia estar falando mais umas 3 horas aqui. Então, assunto não falta. Obrigado aí pela oportunidade. Se houver uma próxima oportunidade, um próximo convite, a gente vai, de repente, um momento melhor, né? Tá vendo? A gente falou das small caps, o que aconteceu, né? A gente vem num momento melhor, né? Mas, mais uma vez, muito obrigado aí pela oportunidade. Eu agradeço. Então, Voz do Mercado fica aqui. Muito obrigado por ter assistido.